Põe mais esse. Você guardou o tema? Princípio coloquial. A minha estava por aí, sim. Vinde a mim os verbetes. Escuta, quem é que vai bater? Você? Falta um minuto. Estamos online. Eu estou online o tempo todo. Essa turma toda está online o tempo todo. Quer dizer, eles estão com o passo acertado na linha. Pode bater. Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje nós temos aí pendência dentro da intrafisicologia. É a qualidade do assunto ou objeto ainda em curso pendente, dependente de solução, aguardando decisão, esperando despacho, encaminhamento ou deliberação definitiva. Isso é que é a pendência. Agora, eu gosto de usar muitas vezes nas minhas coisas, é pendente. Pendente está na sinonimologia, que é a mesma coisa, no caso. É que pendente o povo não gosta de, porque fica parecendo pendente de cortina e outras coisas mais. Então, eles gostam mais da pendência. Agora, a pendência quase sempre indica também um aspecto patológico. Agora, tem um brinco também, né? Agora, aí é pingente, mas é pendente também. E tem a borla. O ato de cortar os pendentes, a evitação das cópias excessivas de papéis. O lar transformado em lixão. Os bagulhos energéticos mentais somáticos dispensáveis. O objeto pendente há meses para ser trocado por outro. Quem é aqui que tem? Não preciso te falar. Mas eu garanto que deve ter coisa aí que está pendente que vocês deixaram para fazer. Olha, hoje nós mexemos na sua consciência. Tá certo? A correspondência atrasada. A protelação, a acumulação de pendentes do mês. O rastro da Proex. Rastro da Proex, viu, Locha? Nós vamos ver a sua Proex, como é que estão os rastros dela. As pegadas conscienciais, a depuração da inventariologia, a praticidade da auto-organização. E por aí vai. Eu li só a metade aqui da fatologia. Nós temos aí uma série de logias e o número e a extensão das consequências das pendências do momento evolutivo prognostica o completismo ou o incompletismo existencial da consciência, homem ou mulher, à vista. No teste da avaliação pessoal pela escala 5 de 1 a 5, em qual nível você se situa quanto aos trabalhos pendentes? Você está satisfeito com a atual situação administrativa dos trabalhos? Como é que vocês estão? Estão bem? Agora, esse verbete, ele tem 35 logias e tem 4 máximos, é isso? Aqui, não tem nenhum de 4. De 3 tem algumas coisas aí que você pode mexer, tá certo? Isso. Agora, depende de você aí, como é que fica. O sinônimo é que é o melhor para mexer. Agora, eu tenho aqui algumas perguntinhas. Tenho acompanhado as tertulias diariamente pela internet. Considerando os conceitos já conhecidos de multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e o mais avançado do ponto de vista intrafísico, a transdisciplinaridade, gostaria de saber o que podemos considerar além desse estágio. A primeira coisa é considerar uma coisa muito séria, que é a paraoloteca e a sua holobiografia. Eu acho que é uma coisa boa para pensar. Agora, outra coisa é pensar no ciclo mental somático da evolução, que é aquele terceiro ciclo. Nós éramos botânicos, ou seja, plantas. Viramos subhumanos. Alguns ainda são, não é, Roberto? Agora, outros, a hora que eu pergunto, alguns ainda são, não é, Roberto? Parece que eu estou falando que ele que é. Agora, outros são hominais. E outros agora já são tipo consciex livre. Agora, tudo indica que esse outro ciclo que tem, que é o mental somático, é mais avançado, que eu já escrevi a respeito disso. Então, a transdisciplinaridade deve já alcançar esse processo da holobiografia e da paraholoteca, né? Um problema mais amplo da cosmovisiologia.
Esse é que é o caminho. Talvez aí a cosmovisionalidade. Entende? Tenho 81 anos. E por causa da minha neta, que assiste as tertúlias no computador, passei a ouvir também. Confesso que estou gostando muito, apesar de algumas vezes o senhor me deixar pensando demais, muito. Pela minha idade, sei que não faço parte desse grupo que o senhor fala tanto. Não, você já faz parte do meu clube, eu tenho 76, nós temos diferença de 5 anos. O que é isso? Tudo parente. Welcome to the club. Venha para a caixa você também. A minha pergunta é a seguinte: será que tem alguma maneira de guardar na minha memória que preciso fazer esse curso quando morrer? Sou uma pessoa tranquila desde que não pise no meu calo. Por causa disso, será que vou para a baratosfera? Olha, ela é uma moça de 81 anos, uma grande personalidade. Vocês estão rindo à toa. Agora, o que é? Ah, já saiu? Ah, mas que pena, saiu do ar. Entende? Saiu do ar? Já está no ar? Mas então, olha, você aí em Belo Horizonte, escuta bem, a turma está rindo, porque isso é normal. Você não incomoda não, porque todo mundo aqui é cobaia. Eu sou a chamada cobaia mor, quer dizer, a maior cobaia desse povo todo. E eu tenho 76 anos. Você que está com 81 é do meu clube, está entendendo? Nós somos da mesma faixa etária. De modo que vamos devagar com o andor, que esse seu santo aí é de barro. Agora, então, vamos só pensar uma coisa aqui. O que é que a gente pode recomendar para você? Existe uma técnica nova, nossa, que você pode pedir para sua neta, que ela vai arranjar para você, que chama técnica de mais um ano de vida. Num ano de vida, você pode consertar isso tudo. Agora, de cara, eu já posso te recomendar uma coisa sem conhecer você. Primeira coisa, corta os calos, acaba com o calo, deixa o povo te pisar. Isso é ótimo para você aprender mais as coisas. Você vai bancar Poliana com 81 anos. Isso é o máximo. Poliana geralmente é uma mocinha, não é isso? Então, banque a Poliana, que você já vai começar a enfrentar uma renovação de reciclagem mais séria. Às vezes vale a pena. Todo mundo combate a Poliana, mas não é. Às vezes a gente tem que ser poliana. Eu sou poliano, mor. Às vezes já recebi até diploma de poliano. Que eles acham que eu sou bobo, às vezes, uma opção de coisa. Você sabe disso. Eles me colocam como ingênuo, e olha, eu não sou nada ingênuo, mas me colocam como ingênuo, como inocente, de modo que você é uma dama com 81 anos, inocente, nessa situação. Agora, a técnica de mais um ano de vida vai dar a você não só a possibilidade de você renovar, mas falando sério, vai dar a você o processo do grafo pensene. O que é grafo pensene? Grafo quer dizer escrever. Pensene é a reunião nossa de ideia, de sentimento e de energia, quer dizer, de ação. Tudo que a gente faz tem essas três coisas simultaneamente. Ora, ó, que eu faço isso, ó. Aqui tem uma ideia de fazer isso. Tem um sentimento que eu posso fazer isso com alegria e posso fazer contra. Tudo é sentimento. E a energia que eu estou pondo pode ser mais forte, menos forte, tudo isso eu pensei. Então agora vamos estudar. A hora que você começar a estudar a técnica de mais um ano de vida, você vai usar o seu grafo pensene. Você vai começar a anotar as coisas que você precisa de renovar e aquilo que você já superou. Então, aquilo que você já superou é porque você tem mega trafor, quer dizer, a sua virtude, os seus predicados, o seu lado bom. E aquilo que você precisa de renovar é a sua invirtude, os seus vícios, os seus defeitos, aquilo que você precisa de consertar. Então, vamos entender bem isso. Na hora que você começar a fazer isso, se você passar, por exemplo, um mês estudando a técnica de mais um ano de vida, porque às vezes é preciso ser até mais de um mês, porque você vai trabalhar um ano de vida, isso vai ser o máximo. O que é que acontece? Você vai começar a pensar no curso intermissivo. Eu quero fazer o curso intermissivo quando eu dessomar. Quer dizer, quando fizer a minha cremação ou meu enterro, eu quero ir para o curso intermissivo. Você vai passar para a segunda dessoma. Se você começar a pensar nisso, você vai acessar os processos e os amparadores vão te ajudar. Vocês estão entendendo, né? O que é que eu posso fazer melhor para informar essa pessoa? Pois é, o terceiro tempo que a gente chama. Agora, ela podia estudar esse negócio do terceiro tempo. Tudo. Vê se essa neta aí acessa essas coisas todas. Qualquer coisa, escreva para a Apex.
Que a Apex vocês dão lá uma geral. Olha a Apex aqui, que é o que estuda o processo da programação existencial. Posso falar o site? Fala. O site é www.apexinternacional.org, tá? Então, pode acessar, vai abordar a questão de PROEX e também o processo terceiro tempo. E temos uma voluntária de Porto Alegre, que é a Beatriz, que está estudando longevidade útil. Então, a questão da PROEX, terceira idade, o trabalho de assistência a partir da terceira e quarta idade. Ela está na quarta idade. Terceira e quarta idade. Agora, gente, isso aqui é propaganda de um livro. Adivinhe qual é o autor? É propaganda. Não está nem escrito nada. Paulo Coelho. É o próximo livro dele, está com esse revólver aqui. Agora, o melhor da história. Aqui está falando a propaganda do Paulo Coelho. Está falando toda a vida dele, tudo, como sempre. Né? Ele gosta disso. Então, ele está falando o seguinte. A biografia dele. Sua nomeação como embaixador da paz da ONU em 2007 pelo secretário-geral Ban Ki-moon, quer dizer, bancou a lua, não é isso? Lhe conferiu a responsabilidade de promover a paz mundial. Agora, na propaganda do livro, ele está promovendo a paz mundial, mostrando o revólver, exaltando isso. Agora, ele está fazendo força. Vamos ver o livro, se ele vai seguir lá. Ele está falando aqui sobre o retrato, que ele está mostrando todas as sujeiradas de coisa de doido que tem no livro atual, no mundo atual, e ele diz, mas este é o retrato do mundo em que vivo? Claro que não, ele fala. Quando resolvi fotografar a minha época, escrevi esse livro. Então vamos ver o que é que fala. Agora, ele começou mal, porque ele é doido para fazer propaganda. Jesus Cristo foi o homem que fez mais autopromoção na vida, até chegar à idade dele lá. Ele foi o grande autopromotor. O Paulo Coelho está ganhando dele. Agora, nessa questão de Jesus Cristo, que eu sempre chamei de promotor, autopromotor mor, eu acho que esse aqui nós podíamos chamar de autocabotinho mor. Por quê? O homem propaga a paz e coloca na propaganda do próximo livro dele, já era para ele ter aprendido, um revólver. Não era o caso de colocar, não era a pomba da paz, contra o revólver, pelo menos. Quem quiser ver, está aqui. De modo que vamos torcer para que o Paulo acerte nesse livro que ele está fazendo. Vamos torcer. Professor. Aqui. Aqui na página 42, ali onde o senhor diz trinomiologia, Sim. tem o trinômio intencionalidade, perspectiva e prospectiva. Sim. Mas eu tive dificuldade de entender a questão ali da intencionalidade em relação à perspectiva e prospectiva e também em relação com o tema do verbete. Tá. Então vamos só entender. Intencionalidade. Tudo é um processo disso, tá certo? Agora, você, por exemplo, você tem uma prospectiva e a perspectiva. Por exemplo, essa senhora de 81 anos, ela está querendo mudar as perspectivas dela porque ela viu uma nova perspectiva através da tertúlia, tá certo? Uma perspectiva dessa vida, da próxima vida, o que vai acontecer. Agora, então, veja, ela tem uma intenção. A intenção é que levou para ela mandar, por exemplo, essa pergunta, esse questionário. Você está entendendo? Isso é a intenção dela. A intenção, então, te mostra uma perspectiva. Aí você vai ver o futuro, que é a prospectiva. Agora, veja, tudo está pendente, não dá, não? Isso não é pendência, não? Ah, é verdade. Quem é que tem absoluto aqui? Você tem alguma coisa absoluta? Não, é verdade. Eu também não agora. tenho. Então, o processo todo é esse, é procurar. O que é absoluto, definitivo? Tudo não está pendente? A prospectiva não é isso? Agora, a perspectiva. Você vê, os caminhos são esses, para onde eu vou? Fico na Argentina ou saio da Argentina? Você está entendendo? Olha lá. É o processo da perspectiva e prospectiva. Entendi. Com a pendência dele. Você está com a pendência. Eu conversei com ele essa semana. Perfeito. Caso seu. Não está perfeito isso para ela? Você começou a entender agora Entendi a relação agora. da coisa com outra? Uhum. Você está vendo? Nós temos que começar a funcionar aprofundando os conceitos. Tem que sair da superfície do conceito, ou a superficialidade dos conceitos, para a gente ver como é que é. Tudo que eu ponho aqui é de caso pensado. Você sabe, eu sou calculista. Agora eu procuro ser cosmoético. Mas tudo é calculado.
Vocês estão vendo que toda vez que me perguntam, eu tenho uma resposta para aquilo que eu escrevi. Eu não escrevo a coisa gratuita, ociosa, à toa. Entende? Professor. Não, ainda tem mais uma coisinha. Não, lá. eu só queria... Desculpa, Fátima. Eu só queria saber se não seria o caso de colocar a palavra postergação. Eu, pelo menos numa primeira lida, não achei... Ou síndrome da postergação, que eu não sei se existe, porque acho que tem bastante relação, já escrevi, né? síndrome da postergação. Eu não tenho Cadê a Rosa? Põe aí. Procrastinação, que é o que usa mais na psicologia. Obrigada. Na Que patologia, na 7ª linha, o senhor fala da minidisciplina ao incentivar a maxidisciplina pessoal. Eu queria que o senhor comentasse um pouco mais a respeito. A minidisciplina ao incentivar a maxidisciplina pessoal. Por exemplo, você, uma minidisciplina qualquer, alguma coisa sua. Então você vai olhar, gente, eu consegui, por exemplo, acertar tudo aquilo que eu precisava nas gavetas do meu quarto. E eu estou conseguindo manter. Faz 6 meses que eu não errei nada. Isso é uma minha disciplina. Se eu conseguir isso, eu sou capaz de fazer uma coisa maior do que isso. Eu agora vou trabalhar com as minhas gavetas da consciência. Então, por exemplo, a minha memória não está boa. Eu vou trabalhar com a minha memória. É uma max disciplina. Entendeu? Porque exige mais. Porque dentro da consciência exige muito mais do que fora. Fora é objeto, é coisa. Isso é fácil. Agora o negócio é a gente dentro. Ficou claro. Agora, aqui na principiologia, uma outra dúvida. O senhor coloca que o princípio da centralização das ideias, intensificando a captação das neo-ideias. A hora que você começa, por exemplo, você tem um monte de ideias. Você já juntou essas ideias? Procura juntar. A hora que você juntar, é capaz de sair um filhote. É o dividendo. Vai haver um parto. Entende? Vai haver uma desova. A hora que juntar tudo, às vezes está faltando uma coisa. É aquele negócio do astrônomo, que ele vê uma série de astros. Fala assim, não, aqui deve ter um, porque senão não daria a influência sobre isso. Entendeu? Você vai descobrir uma nova ideia. Agora veja, lá no fundo isso aí é um jeito de eu falar de uma maneira prática o que é a dissociação. Tá certo? A dissociação da ciência. Eu tenho uma ideia e vejo um fato. Eu junto um com o outro, eu crio uma terceira condição. Entendeu? Isso é a dissociação. Agora veja, isso é a sinergia intelectual também. Sinergia é o seguinte, eu tenho um, junto com mais um, em vez de 2, eu tenho 3. Que é mais forte, potencializou. Um fortaleceu o outro. Então a ideia é a mesma coisa no caso. Você está entendendo? A intenção é essa. Então são 3 coisas em áreas diferentes, mas que se equivalem. Está entendendo? Agora, tudo é potencialização. Potencialização poderia ser sinônimo de evolução, de desenvolvimento, de progresso, de progressão. Tudo é a mesma coisa. Enfim, é uma ascendência. O povo, por exemplo, de iniciado, tudo falava que é o caminho ascensional. Em italiano chama ascese, que é ascese em português. Está claro? Pode falar, Álvaro. Professor Valdo, aqui na fatologia, deixa eu ver aqui na primeira, na 6ª linha, Sim. o senhor coloca aqui a depuração da inventariologia. Onde é que tá isso aqui? A depuração da inventariologia. O que você quer? Assim, como é que a gente pode depurar, assim, quais são... A primeira coisa, faz um levantamento de todo o seu patrimônio, principalmente a parte intelectual e emocional, principalmente. Começa pelo emocional. Tudo que é coisa sua de sentimento. Cartas antigas, cartas, vamos dizer assim, amarelecidas, retrato que você já não vê mais ninguém. Enfim, você faz um balanço de todo o seu inventário. Começa por isso. A parte emocional, depois a parte intelectual, tudo que você tem. Olha a sua biblioteca, olha as suas gavetas, aquilo que eu estava falando. Olha as suas estantes. Quantas estantes você tem? Há quanto tempo você não visita? Se você vai olhar suas estantes, elas estão cheias de poeira, tem alguma coisa errada. Está entendendo? A poeira mostra que você está estacionado. Vocês pensaram? Você fechou até os olhos para pensar. Ok, professor.
Sim, está faltando um microfone lá no fundo. Val, Sim. aqui é o seguinte... Hoje você está em cima, eu preciso te respeitar, que você está mais eu tô no alto aí, esse puleiro. negócio é sério. Seguinte, a pendência para as pessoas, se eu estiver errado, se corrige. Eu tenho a impressão que ela existe sempre. Sim. Agora, como... Não, ela sempre vai existir também. Agora, Ela não existe só sempre, ela sempre vai existir. Sempre vai existir. Agora, como é que eu faço para administrar essas pendências de uma forma racional, vamos dizer assim? A primeira coisa é dar prioridade para aquilo que possa agilizar e potencializar a evolução. Então, você dá preferência para aquilo que agiliza as coisas. Estou falando muito de pendências ligadas, por exemplo, a projetos. Essas são É o que interessa mais, né? Você não acha? Devem ser as principais. É aquelas que a gente tem que olhar mais, a coisa mais séria que tem. De modo que, sempre bom. Escuta, eu vou ler aqui um negócio que foi citado ao Rainer Maria Rilke, aquele grande poeta. O cara aqui está citando que diz o seguinte: o essencial é poder dizer eu vivi e não eu vegetei. Nunca somos salvos nem danados, e morreremos todos em algum ponto do inacabado. Isso é do poeta, essa última frase. Em algum ponto do inacabado, porque tudo é inacabado. Não tem nada que é definitivo. Tá certo? Porque nós estamos em evolução. Agora eu estou falando a poesia do Rilke. Tá certo? Agora, tudo é inacabado. O que é que está? inacabado. O que é absoluto? Sempre Aquele negócio que os americanos falam. Absoluto. Aquilo não significa absoluto, não. Não, estou de acordo. É só isso que a gente fala. Mas não quer dizer que seja definitivo, não. Absoluto. Absoluto. O Valdo, então, dentro disso, essa é na quarta linha, quarta e quinta, esse rastro de Proex. O rastro da Proex. Aí é uma coisa que é o negócio que o Lost está deixando por aí afora. Onde ele passa, ele deixa um rastro da Proex. O caso é esse. Você não acha? Isso é pendência. Mas isso quer dizer, o rastro, pela lógica, é uma pendência. Né? Não, o pior não é isso. Vamos supor que você conseguiu toda a completude da sua programação existencial. Mas, veja, existe um outro negócio que chama Max Proex, Max Morex, Max. Então, mesmo quando você cumpriu uma Proex, você podia ter feito mais. Essa é só para chatear, né? Isso é para explicaçar a vocês. Mas não tem lógica? Não tem lógica? Então vamos pensar nisso. Agora aqui outras perguntas. Poderia começar... olha aqui. Poderia comentar o rastro da Proex? Essa não, mas em cima do lance, assim, eu não tinha lido aqui nada. Poderia também comentar a antagonismologia, a estocagem de objetos úteis, eliminação de objetos inúteis no contexto das pendências? É o que eu falei ali também. Ó. O processo todo é o seguinte. Vamos entender bem como é que nós estamos aqui. O processo todo é a pessoa dar um jeito de limpar aquilo que é secundário. E ela ficar com aquilo que seja prioritário. Tudo que a gente começa a guardar e que não tem utilidade, é preciso de ver se não é um bagulho energético ou se é alguma coisa que está, às vezes, sendo ociosa e que cria ou atravanca ou cria um empecilho na vida, no desenvolvimento da vida da pessoa. Então é importante ela ver o que é isso. Agora, rastro da Proex é aquilo que a gente deixou por onde a gente passa. Esse rastro ele pode ser positivo e ele pode ser negativo. Quando a pessoa tem um incomplexo, ela não conseguiu completar tudo aquilo que ela veio fazer, ela não soube fazer a retribuição daquilo que ela recebeu na vida, então ela tem um rastro negativo. Se ela conseguiu fazer tudo e até ultrapassou aquilo, ela tem um rastro positivo. Então o rastro, no caso, seria as pegadas. É a marca da pessoa. O outro nome que nós damos para isso é grafo pensene, autografo pensene. Quer dizer, pensene próprio, individual, pessoal, da personalidade. Aquilo que ela pensenizou, aquilo que ela realizou, aquilo que ela executou na vida dela.
Qual é o prejuízo antievolutivo dentro do contexto do grupo karma, quando existe pendência de realização de itens da planilha proexológica? Ou isso fica restrito ao ego-karma? A primeira coisa é o seguinte: as programações existenciais têm a ego-kármica e tem também essas que são grupais. É o que nós chamamos de Max Proex. Por exemplo, aqui ó, a maioria aqui está trabalhando, essa turma que é da CCCI, que são intermissivistas, estão tudo trabalhando na Max Proex. Então, tudo que a pessoa está fazendo obedece a um roteiro ou uma diretriz, está embasado num processo grupal. Grupal para chegar numa coletividade. Então, veja, o prejuízo antievolutivo dentro do contexto do grupo karma é quando a pessoa não apresentou a mão na roda, quando não deu aquilo que podia, quando não pegou no como é que é aquele o braço de mar, aquele negócio, braço de guerra, não soube puxar o lado dela, o cabo de guerra. Então é preciso ela pensar nessa situação. Agora, o que fica restrito ao ego-karma é quando a sua programação existencial diz respeito só a você, ou a você dentro de um ciclo reduzido, por exemplo, da família nuclear, alguma coisa nesse sentido. Mas quase sempre isso aí é devido a uma mini proex que a pessoa veio para durar pouco. De modo que a maioria movimenta algumas pessoas, pelo menos em torno da pessoa, porque ninguém é sozinho. As companhias são inevitáveis. Pois é, como é que faz? Agora, outra aqui. Pediria ao senhor que exemplificasse na fatologia, terceira linha, bagulhos energéticos, mentais somáticos dispensáveis. Ah, tem uma opção de coisa nisso, né? Vocês querem falar? Alguém quer falar sobre isso antes de eu tocar aí no assunto? Bagulhos energéticos, mentais somáticos dispensáveis. Os pegadismos mentais. Higiene mental, né? Higiene mental. O que mais? Tudo que está precisando. Não, e outra coisa. O cara que coleciona a hoploteca, que coleciona armas. Você quer coisa pior do que isso? O outro que é impressionado, por exemplo, com caixa de fósforo. Não é isso? Até que ponto que seria bagulhos energéticos mentais somáticos? Aqueles que colecionam essas coisas que não têm valor. Tem aquela dona nos Estados Unidos que bateu o recorde. Ela coleciona chiclete mastigado. Esse aí é o mais. Agora tem aquele outro cara que depois da Segunda Guerra, na Europa, ele começou a pegar todos os estilhaços de bomba que tinha e guardou na casa dele, no quintal. Esse aqui também bateu o recorde. Agora, essa do chiclete já deve ter já feito uma montanha, porque se ela foi, é só ir ao cinema. Né? Tem. Não, esses são da Haploteca, é a coleção de Haploteca. É de arma. Mas olha, pode falar. Só nesse sentido aí das pegadas, a gente pode considerar então a análise do binômio recebimento e retribuição o fator mais relevante no estudo das pegadas nossas? Se é isso aí, ou teria que mais... É o fator mais relevante com respeito à proexologia. Sim, mas que tudo mais... que deriva disso, esse aí é o fator básico, é o fator desencadeante. Tudo depende do capital que você tem, que você tem que fazer a distribuição. Como é que fica? Que é a retribuição. Teria mais... Qual é o seu patrimônio? Teria mais algum outro indicador? Agora, sempre é bom a gente falar quais são esses patrimônios. Você sabe. Eles podem ser físicos, somáticos, sentimentais, pode ser de conviviologia, pode ser intelectuais, pode ser parapsíquicos. Só aí já tem 6 que eu estou falando. Não é patrimônio. Você, por exemplo, você tem umas coisas a seu favor. Você recebeu muito do ponto de vista do soma, você conseguiu superar suas coisas. Do ponto de vista intelectual, sua cabeça, pelo menos, está em cima do pescoço, funciona. Então, como é que é? Isso tudo você tem que estar retribuindo. Está faltando o quê? Você tem que dar um jeito. Tá certo? Professor Val. De modo que vamos cobrar dele. É uma beleza quando a gente fala que a pessoa está faltando alguma coisa, porque a gente fica como credor e ele fica como devedor. Professor, agora eu consegui, né? Sei. Consegui. Na fatologia, na terceira linha de baixo para cima, para mim não ficou claro essa simplificação. A simplificação dos originais excessivos. Sim. O que são os originais excessivos e
Os originais Por que efetivos. simplificar? Simplificar a Dentro hora... da nossa complexidade, dentro da agora, cosmovisão. Vamos ver quem é da turma da linguística que está aí hoje. Tem alguém da linguística? Não, a Mabel está aí. A Mabel está lá no fundo. Vem cá. Como é que é? Vamos falar para ela lá o quê? Sobre o gongorismo? Já resolve? Explica São aí. os arquivos. Você sabe o que é gongorismo, né, Tânia? Você é Eu doutora no sei. assunto. Não, eu conheço. Então, Não, eu sou no caso, especialista. No caso, Tânia, vamos dizer, tirar o excesso de palavras para ficar com a síntese da ideia principal de um texto, por exemplo. Mas isso é simplificação ou é a simplificação. síntese? Porque É simplificar não banaliza. para você depois se ampliar. Mas o Simplificação excessivo não também quer dizer que seja banaliza. banalização. Ei, Não? calma lá. Não, Valdo, Não. mas o excessivo também banaliza porque Pois não é. fica nada. Pois é. Fica um monte de coisa e não fica Explica nada. bem isso aí. Você entendeu, Tânia? É isso que eu estou dizendo. O problema é o seguinte. Simplificação é uma coisa. Complexificação é outra. Agora, o que eu estou falando aqui é a hora que embolou o meio de campo, que é o processo do excesso. Tem que simplificar cortando as gorduras, as extravagâncias, os excessos. É isso que eu estou chamando a atenção. Isso é um pendente. O simplista é outra coisa, não é nada. Ah, tá. Tá certo? Tá ok, muito obrigada. Obrigado, eu sabia. por aí. Me pegou, né? Professor, aqui à esquerda, aqui. À esquerda, professor. Eu agora estou muito satisfeito de conversar com vocês pelo seguinte, já estou podendo usar vocês uns contra os outros, usando a maiêutica técnica e plural. Já não é mais a mesma do Sócrates. Você já notou? Ó, você de vez em quando já está dando opinião, a Mabel está dando opinião, a própria Tânia está dando, o Roberto dá, de vez em quando são vocês que estão resolvendo. O Roberto ali, ó, vive atendendo o povo. Você está entendendo? Agora, vai chegar um dia aqui que eu vou só ler a pergunta. Quem é que vai responder? Fulano. Fulano. Então, eu quero ver você esquecer. Como é? Vai, mandioca. Tá certo? Você está entendendo? Eu acho que vocês estão crescendo, que já estão podendo uns explicar para os outros. Isso aqui é a coisa mais séria que tem. Você está vendo? Essa é a maiêutica grupal. O Sócrates não usou isso. Essa ele não chegou lá. Essa aí é minha. Eu já usava. Hein? Só que era só 2, agora não. Eu aqui estou julgando com 600. Né? Vamos julgar, porque tem o povo de fora. E é isso que a gente quer. Essa é a maiêutica plural que eu chamo. Eu já escrevi sobre isso há muitos anos. Mas olha, quem é aqui, que dá professor. conta? É você. Aqui, olha lá. Professor, na exemplologia, tem lá minipendência à evolução consciencial. Eu acho que eu até entendi esse crescendo da maxipendência e da megapendência. Mas a evolução consciencial, por ela transcender a própria série X e tudo mais, ela não seria uma espécie de megapendência, porque a gente sempre está pendente no sentido que sempre tem mais, não é? Teoricamente é. Que ela está no mini. Mas na prática eu estou certo. Explica pra gente, por Dentro favor, da teaticologia eu estou certo. Por exemplo, aqui, ó. Minipendência, a evolução consciencial. Maxpendência, a manutenção da tenepes pessoal. Megapendência, a execução satisfatória da autoproex. Na prática, eu debulhei isso que você falou. São os 3. Entendeu? Agora, teoricamente, você pode considerar isso que você falou, que não está errado, não. Está certo. Mas eu estou mais certo ainda, porque eu estou com a teática. Então, Você entendeu isso aí até agora ou não? eu entendi, Vamos raciocinar. eu entendi. Você entendeu o que quer dizer? Quer explicar mais aí para a coisa? Fala. Pega aí. Entendi. Agora, Eu quero é isso. Eu quero agora explicitar a segunda modalidade, a terceira. Segundo escalão, terceiro escalão. Nós vamos especificar as coisas aqui e explicitar mais através de vocês. o que eu vejo aqui é a questão do operacional. O que é o mais importante agora, de imediato, no aqui e agora, multidimensional, momento evolutivo? É a execução da ProEx. Então, por isso que é a mega pendência que você veio para cá para ser completista. A operacionalidade, o operativo que ele está chamando aí, é a parte teática. O que é na teática? 1% de teoria, 99% de vivência. Isso aí é vivência. O raciocínio que eu fiz, acho que foi parecido, que era o seguinte: do ponto de vista da evolução consciencial para uma consim,
O que Por ela exemplo, tem que fazer? O que ela pode aqui, aplicar você mais? sabe que você precisa de fazer Mas é. evolução consciencial, mas você não move um dedinho para isso. Você é um teoricão. Entendeu agora o que é? Então, é a mini pendência. No caso da pessoa, é a máxima pendência, mas aqui está a mini, para mostrar, pelo menos para ela entender. Você está entendendo? Assim, e faz pensar Agora, também. para ela, é terrível. Mas para nós que sabemos, isso aí já é secundário, porque a gente já superou o processo. Então é mínimo. Entendeu? Eu jogo mais para o nível que nós estamos mexendo, porque senão... Se eu não tiver, vamos dizer, um desígnio, um objetivo, você está entendendo? Alguma coisa para chegar do ponto de vista das pessoas, nós vamos ficar muito espertos. Tem que fazer a confluência, entende? Agora, essa confluência já está começando a dar resultado aqui, como eu estou falando para vocês. Quando eu jogo uns de vocês contra os outros. Na verdade, eu não estou julgando, eu estou tentando esclarecer, mas é uma convergência. Aparentemente, parece que eu estou fazendo uma briga entre vocês. Não, vamos ver quem é que dá o soco primeiro. Aquele negócio dos meninos. Não, vamos ver quem cuspir aqui primeiro, entra. Olha a faixa que está no chão. É justamente isso que nós estamos mexendo. Você está entendendo? Essa aqui, não, o problema é esse. O problema é desenvolvimento cognitivo. Isso aí é o processo da dinâmica cognitiva. O nome é dinâmica que eu uso lá. Ficou mais claro isso aí? Ficou. Agora, me chamou a atenção outro aspecto aqui, professor, que está próximo, que é a questão da UFX. Do ponto de vista das tarefas da UFX, existe um processo de controle de pendências pelos amparadores? Ficam pendentes? Como funciona nesse dia a dia da UFX? Não, a UFX, a pessoa acabou, não tem mais motivo daquilo. Ele já sabe tudo o que vai acontecer. Porque do jeito que eles conhecem a UFX, eles conhecem o corpo da pessoa. Já sabe a hora que aquilo vai apitar. Você está entendendo? Então eles já sabem, eles já preparam tudo isso antes. Isso aí é aquele negócio. Por exemplo, a hora que eu ver que a minha UFX temporariamente parece que sumiu, opa, então daqui a pouco sou eu que vou sumir. Você está entendendo como é que é? Que geralmente é assim, o FIEX some primeiro. O gato subiu no telhado. O professor fez um comentário numa tertúlia passada, acho que foi semana passada, que uma pessoa ofereceu assistência, algo assim, professor, o professor comentou, não, eu já tenho bastante assistência, não estou dando conta de tudo, fez um comentário assim, até num tom mais de brincadeira. Mas, então, existiriam, por exemplo, assim, pendências assistenciais relativas ao trabalho, ao serviço, TENEPS, ou FIEX, que o professor sente que não consegue cumprir, é isso? É nesse não, sentido? FIEX não tanto, porque se eles vêm lá, o negócio lá é muito batatófilo, é muito matemático, muito em cima do lance. Como diz aqui, em riba da pinta. Você está entendendo? É difícil, porque eles preveem tudo. O problema todo é o seguinte, quando há um prognóstico, ou seja, um prognóstico, presta atenção, aquilo que está lá, que é o processo da prospectiva, a previsão. Se essa previsão é muito exata, você sempre vai atingir tudo, você vai colimar o seu objetivo. Eles lá, extrafisicamente, é difícil errar isso aí. Eles já sabem tudo, as potenciais, as possibilidades, tudo isso. E outra coisa, lá não é um trabalho isolado. Eu sou o principal responsável, mas eu não estou sozinho. Pensa nisso. Superintendência também, né, no trabalho. Tem... Onde é que está? Escuta, gente, nós temos aqui um candidato a vereador, que é nosso amigo aqui já há vários anos. Ele esteve aqui há mais ou menos 8 anos, eu já conhecia aqui, que ele era repórter naquela ocasião. O nome dele é Bobato, mas ele não é bobo não, é só o nome. Ele é inteligentato, vivo esse cara que é uma coisa. Já escreveu livro, faz uma opção de coisa. Levanta aí, mostra para nós e fala o que é, por que você quer ser vereador. Ele é candidato aí na eleição esse ano. Tá ligado. Bom dia, boa tarde, né? Eu conheço várias pessoas aqui, várias pessoas me conhecem, né? Roberto, Mabel, Max. E o pessoal que me convidou para vir aqui. Eu só queria fazer uma reclamação, professor João. Não, aqui assim, nós aceitamos tudo.
Eu estava dizendo que ser judia do povo, né? Um pouquinho, Judia um do pouquinho. povo. O pior horário para a pessoa pensar é depois do almoço, né? Ah, sim. Você... Não, e a turma, de vez em quando, manda, Roberto, eles mandam reclamação sobre isso. Fala assim, ó, eu vejo que aí tem uma opção de aluno do senhor que fica dormindo, esse povo está assediado, eles estão doidos, a gente assim... É o pós-prandial que chama isso. Eu já dei aula à tarde, é uma coisa horrorosa. Eu sei. Assim, eu quero saber, eu estou vendo que todo mundo Mas é que o povo aqui cochila, trabalha, todo mundo trabalha, né? O melhor assim. horário para todo mundo é acho esse. Eu acho que é bom isso, é um novo tipo de exercício. A sexta é o momento de pensar. Agora, ó, faz 6 anos que nós estamos fazendo isso, Bobato, e isso está em desenvolvimento. Hoje nós temos mais gente que tinha no início. Que bom, isso é bom. Bem, a questão da eleição de vereador, eu faço política há 23 anos. Faço política de várias maneiras. Agora, é a primeira vez que eu entro num processo de ser a figura que vai disputar a eleição e colocar a cara para bater. Eu estava falando com o professor hoje de manhã, o quanto isso quebra com qualquer conceito que a gente possa ter das outras pessoas. Ou seja, eu sempre fiz o processo de coordenação política, eu fui um dos coordenadores da campanha do Paulo. Hoje você é um candidato. Exatamente. Tudo. E aí muda tudo, muda inclusive as suas relações de emoções com isso tudo. É interessante, é uma experiência extremamente interessante. E por que eu quero ser vereador? Bem, nós fazemos parte de um projeto político na cidade, e nós iniciamos esse trabalho há 3 anos e meio aí com o Paulo. Na verdade, iniciamos do ponto de vista concreto de executar. E nós sempre fizemos política, mas sem ter espaço de governo, sem ter condições de executar os nossos próprios projetos, os nossos sonhos. E nós aprendemos nesses 3 anos e meio que é possível de fazer uma série de coisas nessa cidade. A maioria de vocês vieram de fora, como eu também vim. Entendeu? Então, e nós vamos criando raízes nessa cidade, a necessidade de que precisa construir coisas novas nessa cidade. O Paulo é um prefeito que conseguiu resgatar uma série de processos, principalmente no zelo com a coisa pública, e nós nos sentimos na responsabilidade de ajudar nesse processo. Eu sempre trabalhei junto com o Chico Brasileiro, que a maioria de vocês também conhece, que é hoje o atual vice do Paulo, e é por isso que eu sou candidato, porque ele não é, senão eu não seria. Eu jamais disputaria voto com o Chico, que é meu parceiro, meu amigo, sabe, um dos políticos mais sérios, mais éticos que eu conheço não só em Foz do Iguaçu, mas eu acho inclusive que ele tem que alçar uns voos um pouco mais altos e que o Brasil precisa de gente como o Chico. E iniciamos assim esse trabalho, principalmente porque eu acredito na possibilidade de se resgatar, de continuar um trabalho de resgatar um processo de boa política. Eu sempre digo que a gente tem sempre uma noção ruim do processo político. O processo político, para a maioria das pessoas, ele é feito de gente que quer se dar bem, que quer se arrumar, que quer se organizar e entra na política para isso, e dane-se a sociedade, dane-se a cidade, dane-se todo mundo, ou seja, vale qualquer coisa. Eu não penso assim, eu acho que política você faz porque você tem um projeto para construir, porque você tem uma proposta para apresentar. E, principalmente, eu não faço qualquer negócio para arrumar voto. Eu digo assim, eu vou me eleger se tiver pessoas que acreditam nas mesmas coisas que eu acredito. Entendeu? Se não tiver, não tem problema nenhum, eu vou cuidar dos meus filhos e a cidade vai ter aquilo. Eu acho que a gente constrói isso participando do processo. Eu fico, assim, como o professor Valdir, eu sou um escritor, eu tenho 4 livros lançados, sou professor de língua portuguesa, fui durante um curto período aluno da Mabel. E nos 3 anos e meio que eu estive, nos últimos 3 anos e meio, eu fui diretor do Departamento de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde, que isso tem a ver com poesia, conto e língua portuguesa, que eu ensino, entendeu? Tento ensinar pelo menos para as pessoas, o que tem a ver gestão de saúde com isso tudo. Eu descobri um mundo que eu não conhecia, que não existia. O Dr. Roberto foi nosso parceiro na construção desse processo ali do hospital. O Max é um parceiro nosso lá na Secretaria de Saúde, atuando na construção disso, e o que nós precisamos fazer naquilo ali, ou seja, como mexer com a coisa pública, como mexer com a gestão pública.
Quer dizer, eu aprendi que existia um mundo, que era um mundo de pessoas, que você precisa construir coisas para que eles tenham o mínimo de cidadania possível. Sabe? Nós entramos num processo da Secretaria Municipal de Saúde, onde nada existia e praticamente nada funcionava. E o que funcionava era de maneira errada. Ou seja, a pessoa só era atendida porque tinha um bilhetinho de um vereador. Sabe? Os remédios que se compravam para as pessoas, eles eram guardados em algumas sacolas, em algumas casas, que distribuíam para os seus amigos e a população. Então, a construção desse processo, a reconstrução disso, nos exigiu uma série de trabalhos. Eu digo, quando eu entrei na Secretaria de Saúde há 3 anos e meio, eu não tinha um fio de cabelo branco. Hoje, chegando nessa situação, e isso nos exigiu muita dedicação, mas principalmente aprender a conviver com um mundo ainda desconhecido, um mundo de pessoas que estão sempre no seu limite. Uma pessoa que está com um problema grave de saúde, ele está sempre no limite, entendeu? E às vezes basta uma ação de gestão mais adequada para você resolver problemas de pessoas que não têm direito algum, sabe? Que não têm absolutamente nada de acesso a qualquer coisa que a gente pense em cidadania. Então, eu acho que a partir do momento que a gente arruma, que a gente prepara melhor um processo de saúde pública, nós estamos dando acesso à cidadania a essas pessoas. E é por isso que eu quero ser vereador, porque eu acho que a gente precisa, tudo isso depende de decisões políticas, tudo isso depende de boas decisões políticas, e eu quero contribuir com isso. Quem vota aqui, se não tiver nenhuma opção de candidato a vereador, por favor. Então, estou à disposição, não sei se alguém quer fazer algum questionamento, alguma coisa. A Tânia quer, né? A Tânia, por favor. Tânia, minha nossa representante. Eu achei interessante a tua fala, né, a tua experiência na gestão da saúde. Mas aí você está pedindo para... você está buscando uma nova forma de atuar. Isso. Aí conta para a gente como é que na Câmara de Vereadores, que é outro espaço, não é mais o cargo de gestão, como que vai poder fazer isso? Eu também acho que acho que a gente possa fazer uma boa política. Eu estou tentando isso. Eu estou estudando e estou tentando fazer trabalho como cidadã. Mas na Câmara de Vereadores, como é que é? A Câmara é um espaço, eu tenho uma experiência... É complicada, né? Eu tenho uma experiência da Câmara, que eu fui chefe de gabinete do Chico no primeiro mandato dele durante os 4 anos. Mas a Câmara é um outro espaço. Mas boa parte das decisões do Executivo dependem da atuação dentro da Câmara de Vereadores. Mas eu acredito que o vereador, ele cumpre um papel que, primeiro, não é um papel do Executivo, ele não tem que estar ali só para ajudar o Executivo. Ele tem que estar ali para fiscalizar, para que todo mundo aqui conhece o papel exato de um vereador. Mas, principalmente, eu acredito que o vereador, ele representa setores da sociedade. Ele tem que ter a responsabilidade de dar voz às pessoas dentro da Câmara. Entendeu? E legislativo e propor leis. Mas a questão, você vai propor leis dependendo da sua capacidade, inclusive, de discutir com as pessoas. Parar com aquela situação, que um vereador é eleito, aí o vereador, ele vai para lá e esquece. Das reuniões que eu tenho feito, normalmente eu faço uma pergunta. Quantos de vocês já foram numa sessão da Câmara de Vereadores em Foz? Eu vou fazer a mesma pergunta aqui. Quantos de vocês já foram numa sessão da Câmara de Vereadores em Foz? E nós estamos entre um grupo de pessoas que têm uma capacidade de entendimento do mundo, teoricamente, melhor que a média da sociedade. Entendeu? Então, vocês imaginem na média da sociedade o que é isso. A maioria das pessoas não conhece, não entende e não acompanha, aliás, nem sabe onde é que fica o endereço da Câmara. Exatamente. Aí você pergunta, mas você votou em um vereador, não votou? Eu votei. Votei porque fulano pediu, porque ciclano, sabe? Mas não sabe nem quem votou e nem exatamente o que está fazendo lá. E não conhece. E aí, eu acredito assim, primeiro, que o mandato do vereador não pode ser dele. Ele tem que ser das pessoas que votaram nele.
Esse é o primeiro princípio. E o processo legislativo, ele vai surgir a partir dessa relação que você cria com esse eleitor, com esse grupo de pessoas que apoiam. E é nisso que eu acredito. Eu tento construir, estamos construindo no processo da campanha, um grupo de apoiadores que nós chamamos de pequena, eu tenho a experiência marxista disso, desse tipo de organização, entendeu? De pequenos grupos de pessoas que... Eu tenho um grupo hoje de 220 e poucas pessoas cadastradas nesse trabalho, que é um trabalho voluntário, e que eu pretendo fazer com que essas pessoas sejam o meu grupo de discussão, entendeu? E que todo o processo legislativo ele vai se originar a partir daí. Claro, a Tânia pode perguntar, mas você tem algumas bandeiras? Tem. Quais são as minhas bandeiras principais? É defender principalmente a questão ética no legislativo, eu acho que isso é fundamental, a partir de você fazer com que as relações sejam éticas e sejam morais, você consegue fazer o resto das coisas funcionar. E atuar na área de saúde, educação e cultura. Sabe? Essas são as minhas principais. O que vai surgir disso, eu acredito que é um processo de discussão sempre coletivo, como vocês estão fazendo aqui. Eu acredito muito nisso. Gente, vamos dar umas palmadas para o novo edil. Bobato é o novo edil. Tá certo? Vamos guardar ela. Gente, existe uma planilha proexológica elaborada com séculos ou milênios de antecedência a ser cumprida paulatinamente como a grande curricular de um curso superior, ou as PROEX são planificadas a cada nova SERIEX? Olha, a PROEX é planificada a cada nova SERIEX e mesmo assim o negócio roda. Já pensou se for fazer um negócio por um milênio aí na frente? Não vai adiantar nada. A coisa é feita paulatinamente, pouco a pouco, gradativamente. Por isso que é vida por vida. E não tem outro jeito. Cada nova vida. Seria como se fosse uma vida, mas é cada nova vida humana. É isso? Quem é que está aí com o microfone? Eu não sei quem é que está. É lá? Não, é lá. Eu vi que tinha alguém que queria falar. Quem é que está com o microfone? Esse aqui está funcionando? Passa para lá. Deixa sempre ligado, é o melhor que vocês fazem. Igual computador. Tem alguns que é bom deixar ligado 24 horas. Eu gostaria de entender melhor o binômio autodisciplina, bom humor. É na página 41. Autodisciplina e bom humor. Bom humor. Olha, autodisciplina é a pessoa, ela acertar a vida, se organizar melhor. Então, aquilo que eu chamo, como é que é? Hábitos sadios e rotinas úteis. Mas uma pessoa, a hora que começa a fazer isso, às vezes, ela começa a ficar de mau humor. Porque ela está se policiando, ela está se criticando, ela está se fiscalizando. Então, às vezes, a pessoa entra numa organização, mas fica de mau humor, fica pessimista. O negócio é ter as pendências em andamento que a pessoa está procurando resolver, se organizar e ter ao mesmo tempo bom humor. Professor, mas me veio assim a condição da pessoa, ela conseguir implantar essa autodisciplina, ela sentir um bem-estar também. Então, o bom humor estava ligado. Mas de início não é assim, não. Ela tem primeiro que resolver as coisas e construir alguma coisa. Uma primeira construção, às vezes, já dá um certo sangue novo e dá um impulso na pessoa, mas ainda não é tudo. A hora que ela tiver já conquistou 3 coisas novas, ela vai sentir mais autoconfiança, aquilo vai dar mais automotivação, ela aí vai ficar senhora do pedaço, do contexto, da condição, da situação, entende? Então ela precisa... Mas no início, isso não é. E eu estou falando que isso ocorre mesmo. Quando a pessoa começa, ela fica olhando tudo que tem que fazer, aquilo tudo, acaba o bom humor dela assim. Muita gente... Pode chegar a uma frustração, uma condição de... Pode, muita gente começa 3 vezes, na 4ª que dá certo. Se for, por exemplo, deixar de fumar, geralmente hoje já está mostrando que é 4ª vez. 3 vezes ela vai fracassar, na 4ª vai dar certo. Agora, para deixar de fumar,
A primeira coisa para dar logo no início é internar a pessoa. Ela se internar. Se interna no lugar que não tem cigarro de jeito nenhum. E a hora que começar a dar aquela querer subir pelas paredes, tem lá os recursos para atendê-la para não fazer isso. Agora, veja, cigarro, que é uma doença da imaginação da pessoa, junto com a bioquímica. Então, se é assim, pensa no resto. Porque a verdadeira disciplina tem que começar por isso. Por exemplo, uma pessoa, ela fuma. Qualquer coisa que for falar, não venha me falar em outras coisas. Primeiro ela tem que deixar de fumar, depois eu vou conversar com ela. Senão, que organização é essa? Vamos organizar e vamos usar cocaína? Não dá. Que organização é essa? Professor, e algumas medidas básicas para essa pessoa conseguir, então, desencadear esse processo de Cada autoestima? caso é um caso. Agora, ela tem que estudar com calma o seguinte. Ver o que é o prioritário ali naquele caso. E essa prioridade tem que visar as próximas demarches. Ou seja, os próximos passos que ela vai dar. Então, por exemplo, ela tem 4 coisas básicas, sérias, que estão mexendo com ela. Dessas 4, ela tem que ver, não, se eu conseguir essa, vai ser mais fácil para atingir essa. Senão ela vai querer alcançar essa, que não vai ter relação nenhuma com as outras. Então é importante ela pegar aquela que tem inter-relação com o resto. E aquilo vai dar mais força, mais motivação, mais sinergia dentro do trabalho, do esforço dela, do empenho dela. Você entendeu isso? Entendi. Então, esse é um caminho. Agora, cada caso você tem que ver. Então, a primeira coisa, quais são as pendências mais sérias? Vai reduzindo aquilo ao mínimo. Quase sempre vão ficar 3 ou 4 mais sérias. Então, dessas, qual seria a primeira? Aí é que entra o processo da inteligência. Ela precisa estar muito inteirada, então, dos seus objetivos, do que ela... Para isso é que nós temos aí a conscienciometria, a situação toda, para a pessoa examinar isso. Não é atacar a primeira coisa que é fazer, não é isso. Tudo tem que ser calculado. Tem que ter cálculo isso aí. Se organizar melhor. Você quer falar alguma coisa? Vamos em frente. Tem uma pergunta assim, eu tenho muita dificuldade em manter um processo, eu vejo a maior dificuldade que eu tenho, eu vejo o problema, eu vejo a pendência, eu tenho motivação para suprir essa minha necessidade que eu tenho, pesquisa, qualquer coisa assim, vem aquela motivação, aquele fervor assim, mas aí de repente vem preguiça, vem coisas, vem dia a dia, assim, e eu não consigo manter. Não, a primeira coisa você tem que arranjar isso, colocar no laptop. E depois, qualquer coisa, morder na língua. A hora que você viu que está errado, você morde na língua. Para doer, para você sentir. Não, eu prometi a mim mesmo. Ou você se organiza, ou você está perdido. Se você for leniente, ou mole, ou displicente, sem entregar qualquer coisa, você joga a toalha, não dá. Agora, qualquer coisa, pede para a turma para te ajudar. Te pisar no pé, puxar a orelha, dar um beliscão. Beliscão é uma beleza para isso, quando a pessoa pode dar. Está entendendo? O negócio é esse. Agora, veja onde é que você erra. O que é que está te desviando. Nós chamamos isso de desviologia. Qual é o processo que está te desviando? Deve ter algum motivo. Corta isso, elimina isso. Fala com você, não. Então isso aí eu não vou fazer. Até o ano que vem eu não faço isso mais. Entendeu? Que é aquilo que está prejudicando. Às vezes, eliminando esse processo do desvio, do acostamento, você sai da pista principal e vai para o acostamento. É aí que tem que ver por que você está indo. O que está atraindo lá fora? Essas atrações é que tem que acabar. Você está entendendo? Agora, você pode ajudá-la. Olha o que é. Uma boa coisa também que pode ajudar junto com ele é um laptop. Coloca tudo ali dentro. Vocês têm laptop? Não é desktop, não. Não é computador de mesa, não. Porque isso não resolve. É com a pessoa. E hoje o laptop está mais barato, está mais acessível. Vende uma joia, eu troco o laptop por uma joia. Qualquer coisa eu coloco um anúncio na consciência. Permuta-se uma joia assim, 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 por um laptop. O valor dela é tanto. Aí, você vai arranjar isso em pouco tempo. Vale a pena. Você já vai começar a se organizar. Colocar um laptop no lugar de uma joia, eu acho que é uma grande organização. Não é isso? Não acha?
Ah, boa. É uma conquista inicial séria. E outra coisa, vai mostrar para ele que você está querendo renovar mesmo. Você deu uma demonstração cabal, ele não pode falar nada. Professor, eu tenho uma dúvida lá, a questão do bagulho energético, é um detalhe dentro do assunto. Tem algumas cartas, por exemplo, que a gente recebe, vou dar o meu caso pessoal aí. A minha mãe costuma ir, 1 vez, 2 vezes por ano, ela me manda alguma carta, dá felicidade de alguma coisa, aniversário. E o tempo vai passando, aquilo vai acumulando. Então, o professor comentou sobre a questão lá de fazer uma limpeza, ver esse negócio de carta e tal, e eu tenho uma série delas lá em casa. E algumas eu acho... Se eu fosse guardar o material que eu recebo da TENEPS há 50 anos. Isso é um problema, isso é um problema. Ah, essa sala não ia aguentar. É. Pensa só nisso, só o espaço. To make room, como a gente fala o americano. To make room, fazer espaço. É. Agora, ó, carta. Tem carta que é bagulho energético que você tem que guardar. Por exemplo, eu tenho carta que eu recebi de um país da África querendo me fazer multimilionário da noite para o dia. Lavagem de dinheiro. Sabe aquelas cartas que tem? Eu recebi já 2 na minha vida desse jeito. Devido ao processo do Instituto, as coisas nossas, é tudo a palavra internacional, eles acham que eu sou uma pessoa internacional, então é muito fácil de fazer os milhões. Então era eu fazer contato com esse povo se eles viessem aqui. Agora, você ganha de cara milhões numa semana. Agora, eu tenho essas cartas guardadas para mostrar o que não deve fazer. Isso é uma coisa rara, a carta. Você já ouviu falar muito nisso, mas ninguém tem as cartas. Eu tenho. É um bagulho energético, mas é um bagulho didático, pedagógico. Entendeu? Eu guardei as 2. Eu tenho várias coisas assim. Essas aí precisa guardar. Tem o lugar, tem o registro, tem tudo, toda a documentação que os caras mandaram. Entendendo? E eu, é lógico, nem respondi. Porque se você responder, já tem uma certa ligação. Você já está com culpa no cartório. Amanhã, por exemplo, dentro de um computador tal, já vão falar naquilo a seu respeito. Não, ele participou, estava lá, ele respondeu para o cara. Aí aparece na televisão, o que é que a gente falou e o que o outro falou. Não, então vai. Você já viu, né? Então a gente não responde. Mas agora, eu guardo as cartas. Agora, veja. Qualquer pessoa que hoje tem uma vida pública mais aberta, e que eles veem que viaja, essa coisa toda, eles são seduzidos. Ou se procura seduzir essas pessoas através dessas cartas. Então eu estou te mostrando, tem carta que às vezes é bagulho, que não é bagulho, tá? Parece, mas não é. Agora você sim. Está entendendo? Eu posso trazer essas cartas aqui e mostrar para vocês, mas é que eu não quero que... Já tem alguns anos, mas eu não sei se esse povo funciona. Se nós colocarmos isso no online, sei lá o que vai dar. Ali tem nome, tem instituições, tem país, tem tudo lá. É uma vergonha total. Agora, como é que eu posso falar numa coisa dessa se eu não tiver o documento? Vocês vão falar, não, você está inventando. Aí eu trago e jogo no nariz da pessoa. Está aqui, ó. O negócio está aqui. Então, tem certas coisas que a gente tem que guardar. Estou só te falando, negócio de carta, vai com calma. Às vezes tem uma carta da sua mãe que está falando alguma coisa que serve de testamento amanhã. Guarda bem isso já aconteceu. Agora, essas mais de demonstração de efetividade, se um familiar envia para o professor lá, alguma coisa... Isso aí, efetividade, cada um tem que ver o seu. Né? Aí a gente não entra. Em terra de marido e mulher, a gente não mas até o caso lá da minha mãe mesmo, lá... Até, assim, de parente, irmão, irmã, mãe, tudo que lá chega. É o problema de vocês. Agora, mas aí... dá para encher uma sala dessa? Abre o olho. Quando o negócio é demais... Não é nada disso. Mas eu, pessoalmente, eu não gosto muito de guardar aquelas cartas. Mas quando eu vou para jogar fora, eu falo, pô, mas minha mãe que me deu esse negócio aqui... Aí eu falo, pô, eu não vou jogar esse negócio aqui agora. Depois se ela falar, meu filho, aquela carta que eu te dei. Você ainda não está preparado para isso, ele esquece. Daqui um ano, você torna a fazer a visita. Daqui um ano a gente vê, então. Tá Por bom. enquanto, você não está preparado. Tá bom. Professor Valdo. Professor a confissão pública é muito engraçada. Aqui. Aqui o senhor diz no verbete, fala a questão da eficácia pessoal, quando você fala na fatuística, né? Aqui tem a dinâmica da eficácia pessoal, e é ideal começar qualquer atividade já prevendo a completude. Então, eu estava pensando o seguinte,
a gente mede o nível de pendências que a gente tem é relativo ao nível de eficácia que nós temos para poder executar. Não, a pendência é mais o nível de ineficácia. Tem uma relação com a eficácia. Quanto menos pendência eu tenho, mais eficaz eu sou. Certo? Agora, e aí tem a ver com o discernimento que a gente tem já é capaz. Então, eu estava olhando na escala evolutiva, eu vejo assim, de qualquer forma, a gente vem com uma bagagem, vem com uma proposta para você realizar uma série de coisas. E muitas vezes, por exemplo, quando você já na condição de reciclagem, você já tem algumas pendências, porque você já deixou coisas a fazer, certo? Existe uma compensação, esse processo de compensação, onde assim, você faz, eu queria entender essa dinâmica. Eu pisei na bola numa série de coisas, mas aí eu consigo depois também executar coisas que são bastante positivas. Que equivale àquilo. Há uma compensação, vamos dizer assim, como é que é esse crédito, esse débito? Mas essa compensação, ela é sempre, vamos dizer, uma diminuição. Ela nunca é uma plenitude. Entendi. Você deixa ainda a pendência. Não. O processo é o seguinte, a qualificação caiu. Se pensar na qualidade, você já vai entender o que eu quero dizer. A qualificação caiu, não é a mesma coisa. Uma pessoa veio e ela mesma tinha feito uns planos que ia ser inversora. Certo. O tempo foi passando, ela fez algumas coisas, não deu mais, ela é reciclante. A qualidade já caiu. Mas ela, como reciclante, ela pode fazer da tal maneira que vai até superar, vai ter até uma Max Morex. Depois disso, até uma Super Proex. Acabou o processo. A Invex ficou pequena. É isso que eu queria entender. Tudo ficou pequeno. A própria reciclagem ficou pequena. Por quê? A Proex suplantou aquilo tudo. Entendeu? Agora, do ponto de vista, na hora que ela deixou de fazer a Invex para fazer a Ressex, a qualidade caiu. Ela vai consertar isso ou não, o problema é dela, mas que existe o problema, tem. Então, pensa bem na qualificação do produto, da qualidade sua. Como é que está? Aí é o negócio da marca de excelência. Nós já trouxemos esse verbete aqui para a pessoa ver. Seria melhor ainda. Quando era o plano A, era aquilo, ela vai para o plano B. A qualidade caiu. Então ela está de Electrolux, não vai ser de Brastemp. Tá certo? Não era assim que a gente falava aí? Certo. Desde Electrolux, e vamos colocar assim, o que interessa é a Brastemp. Se você parte da premissa, quando você colocou que é um ponto lá do inacabado e que a evolução é algo que você está sempre construindo, sim, então a gente tem que tomar como base esse projeto, que é no caso a Proex, como o Losch colocou. Agora, esse projeto você sempre tem que ver, do ponto de vista do momento evolutivo, em relação, por exemplo, à sua idade física. Em relação às suas conquistas até aquele momento. Isso tudo é importante pensar. Agora, a cronologia aí, a cronêmica, é muito importante. A cronêmica quanto ao trabalho, e a cronêmica quanto ao seu processo físico. Entendi. Sua idade física, por exemplo. Isso é importante também. Eu, quando falo aqui idade física, para mim, isso aí é uma responsabilidade danada. Uma pessoa que fala a idade dela, perante o trabalho que ela está fazendo, por exemplo, uma análise do consensograma, ou análise do proexograma da pessoa, e ver a idade dela, é seríssimo isso. É um ponto de contato e de aferição. É a unidade de medida que você vai ter. Entende? Entendi. Então, o processo de idade física, de cronologia, esse negócio, por que é que eu coloco? Ó, escala evolutiva e índice das faixas etárias. E lá eu coloco, porque aquelas especialidades da Conscienciologia é o proexograma básico. Você sabe disso, né? Eu já te falei. Você lembra? Quando eu fiz isso aí, que eu falei para você, examina todos os critérios que foram adotados para fazer esse quadro. Lembra? Foi por causa disso. Então aqui, ó, essas três coisas, elas estão tudo enroladas. Estão tudo assim, tudo junto. Há uma interação nisso tudo aí. Então pensa nisso do ponto de vista de contexto dentro da prosêmica. Então, porque você está levantando algumas variáveis que eu acho que o tempo e o espaço, cronêmica e prosêmica. Então, você trouxe cronêmica, prosêmica, essa qualidade do que você está fazendo, quer dizer, a qualificação. Então, porque eu estava tentando entender, assim, que elementos que a gente pode para poder fazer uma boa avaliação da sua realidade, né? Você tem que juntar alguns pontos para poder você colocar no real. Olha, eu tenho isso
isso, isso. Como é que fica essa pendência? O que é mais importante, né? Que passo que você pode dar? Agora, pensa também naquilo que eu estava falando aí para ela. É muito importante você fazer uma coisa que vai ajudar a alcançar a segunda. Que tenha continuidade. Sempre tem entrosamento. Uma coisa pode facilitar a execução da segunda, se você colocar ela em primeiro lugar. Tem que pensar, então, vamos dizer assim, a seletividade da qualificação do seu esforço, do seu desempenho. Entendi. Pensa nisso. Tá certo? Sr. Walter. Na fatologia, o senhor menciona por 3 vezes a questão dos excessos, né? O senhor fala cópias excessivas, corte dos excessos de duplicatas e os originais excessivos. Que tipo de relação a gente pode fazer entre os excessos e a pendência? Olha, a maioria da pessoa, quando ela vai ver problema de reciclagem, não estou falando de recim, não, que esse é pior. Falando mais simples, de ressex. A hora que ela vai ver a reciclagem externa, sempre tem alguma coisa de excesso. Agora, a maioria dos excessos são devido a maus hábitos. É a pessoa que tem um hobby, por exemplo, que você espreme, não dá nada. Aquilo não está facilitando nem a ela, nem a ninguém. Não traz nada. Está entendendo? Então, isso é um excesso. E aí isso gera pendência. Agora, por exemplo, outro excesso. Aquela pessoa que tem lá, igual aquela nossa amiga lá das Filipinas, 3.000 pares de sapato. Não adianta, ela não vai poder usar isso a vida inteira. Não dá para usar aquele sapato todo. Isso é um excesso burro. Agora, a pessoa às vezes gosta disso. Então é necessário ver o que é que tem. Há uma porção de mulheres que dentro de casa tem várias boutiques. Tem boutique de sapato, boutique de roupa, boutique de quinquilharia, que eles chamam de bijuteria, de roupa, tem tudo quanto é tipo. Pensa nisso. Por que tanta boutique? Não precisa. E a pessoa vai atravancando as coisas. Por isso que eu falo, a maioria das casas, hoje, para certas pessoas da nova geração, que hoje nós temos um consumismo desvairado, tem que fazer um edícula em toda a casa para a pessoa guardar a sujeira. Por quê? Na Europa, por exemplo, tem o processo do sótão. Em alguns lugares tem o porão. Nós aqui não temos uma coisa nem outra. Então tem que fazer o junk place, que é o local da bagunça. O junk place seria a edícula. Colocar tudo lá. Eu sei dessas coisas. Em São Paulo tinha muita gente com edícula desse jeito, as mulheres. Sabe por quê? Eu tinha contato com os caras que tinha muita coleção, principalmente de gibi. E eu, então, queria ver o processo de biblioteca lá, para fazer troca, milhões de coisas. Então, eu vi muita casa do interior de São Paulo e na capital de São Paulo, com edícula cheia de gibi, cheia de livro velho, cheia de opção de coisas. Descobri coisas incríveis lá, que eles nem estavam sabendo nada. Então, o livro do cara, lá do bisavô da família que tinha. Então, veja, esses livros igual esse que você está arranjando, é desse povo. Esse lá que você está arranjando. Ele está estudando as coisas da biologia lá, da história natural do nosso amigo, aqueles livros antigos que ele está arranjando, tudo é desse povo que fica. Então, por exemplo, o livro que eu encontrei mais, uma vez eu fiz um levantamento para ver, era livro sobre homeopatia. Que às vezes morria o cara, que era o avô, ou o tio, ou o pai, que mexia com homeopatia. O cara novo agora está mexendo com outra coisa, está mexendo com futebol, um milhão de coisa que quer saber. Então ele pegava aqueles livros e guardava tudo lá na edícula. Você sabe o que é edícula? Uma meia água lá no fundo do quintal, junto do muro, aquele troço. Então se chegava lá, é ridículo. Agora chegava lá, o negócio está tudo mofado, meio escuro, tinha traça, úmido, uma umidade danada. Entende? Então, esses livros de homeopatia foi um monte que eu vi na vida. Agora, é muito bacana, porque é uma pescaria. Né? Tem o jogo da pescaria, você nunca sabe o que vai encontrar. Agora, ó, outra coisa, isso aí é brasileiro. Agora vamos ver os americanos. Na década, principalmente 60, no Rio de Janeiro, o Arthur ainda estava, nesse caso, estava para nascer. Mas depois veio 70, já nasceu. Então, na década de 60, devido a ter muito contato com o americano, para ajudar os americanos que iam embora, eles então me convidavam para ir na casa dele para dizer American Living, American Family Living.
Quer dizer, eles estavam indo fora do Brasil e ainda tinha muita gente lá, devido ao processo de Brasília, o povo estava saindo. Então, uma porção de americano não ia morar mais no Rio. Você está entendendo? Não ia ficar junto da embaixada antiga, aquele negócio. Então, todo dia tinha, na quarta e no sábado, os anúncios. American Family Living. Então, era gente que eu conhecia, eu ia para ver. Isso aí era o máximo, do ponto de vista de pescaria. Porque tudo barato. Eu chegava já direto para ver os livros dos caras. Muito livro eu comprei, dava até para distribuir, porque era baratinho. Comprava tudo. E o povo tudo doido para vender aquilo, porque não tinha para onde levar, como é que ia fazer? Então, veja, isso é bagulho de americano. Agora, por exemplo, teve coisa que eu quis arranjar depois que o Arthur já era menino, tinha um aparelho que o cara pulava assim, ele saía pulando com você. Você está entendendo? Agora, eu vi um dos americanos, mas depois aquilo quebrou e não tinha gente a achar. Eu fiz uma viagem aos Estados Unidos e fui ver no mercado de pulga e achei um por $10. Igualzinho, novinho, tudo fechado, até com plástico. E trouxe para ele. Ele era pequenininho. Para ele pular. Você está entendendo? Que negócio que faz pular. Agora, veja, isso todos são os bagulhos energéticos dos American Living. Eu não sei atualmente, eu não olho mais isso, mas era o caso de ver no Jornal do Brasil, no Globo, no Sábado, se ainda tem ainda anúncio American Living, porque eles foram tudo embora. Todo mundo deixou o Rio, né? A maioria. É muita gente que deixou. Mas naquela ocasião era o máximo. Tinha a casa, por exemplo, em São Conrado. Você está entendendo? Você chegava lá, mas é mais do que um museu, tanto de coisa que eles estavam vendendo. Você ficava doido. Agora, eu ia com o meu motorista, enchia o carro de besteira. Depois dava presente para os outros, arranjava tudo coisa selecionada, e ficava com os livros. A maioria eu comprava livro, aquele monte. Tudo na hora. Então, sábado de manhã, você tinha que ser a primeira escolha, tem que ir cedinho. Você está entendendo? Eu era doutor no assunto. Tinha esquema de tudo. Agora, eu aprendi com os americanos. Agora, nos Estados Unidos é a mesma coisa, você sabe que tem estudo. Eu vi isso nas Filipinas, eu vi isso em Manila, nas Filipinas, eu vi American Living nas Filipinas. Agora, isso o brasileiro hoje já sabe como é que faz essas coisas. Agora, no próprio Estados Unidos tem, que eles falam lá na hora que vão mudar de casa. Então, a pessoa... Você já viu isso em filme? De vez em quando eles mostram. Coloca tudo na rua, na porta de casa, com os preços, tudo lá arrumado. Tal. É venda de garagem, garage sale, né, que eles falam. Eu tinha amigos meus que cuidavam disso. Tinha uma americana que morava em Copacabana, que era especialista nisso. Inclusive, ela no apartamento, ela recebia os americanos que passavam aí umas temporadas, como se o apartamento fosse uma pensão. Entende? Durante muito tempo. Então, eu aprendi tudo com essa vida de americano. Agora, esses caras, uma boa parte deles é da diplomacia dos Estados Unidos. Então, era da embaixada. Esse é que eram os melhores bagulhos. Tinha coisa muito boa. Agora, o que tinha de besteira, de coisa luminosa, clara, amarela, dourada, porque as mulheres gostam disso. Tudo que é aquela lataria besta, mas brilhante. Tem que ter muito brilho, muito amarelo. Muita coisa assim. Aquilo ali é o que tinha mais. Então, eu estou contando para vocês como é que essas coisas existem. Né? Aqui na primeira linha que você fala das cópias excessivas de papéis. No meu trabalho, eu mexo muito com papel. Como é que algumas cópias são necessárias se manter, de alguns documentos, mas agora alguma o processo é saber o total de cada coisa dessa. Qual que é o limite assim que a gente pode ter em termos de parâmetros de excesso? Eu rasgo o papel e deixo para o lixo de aplicação do papel. Né? Tá. Quando eu tenho. Meus excessos eu tenho que tirar tudo, porque senão eu fico doido. Agora, toda semana eu tenho meia lata de lixo lá, só de papel, lá em casa. Não tem outro jeito para ser. O processo está escrevendo essa coisa toda. Pois é, mas o que caracterizaria o excesso das cópias? Assim? Como o é excesso que a gente de cópia é porque a pessoa fica guardando, às vezes, como eu já encontrei, rascunhos, em alguns drafts, lugares, não é isso. 50 pedaços, uma coisa que ela já não dá valor nenhum, mas são 50 folhetos de 18 páginas cada um. Tudo guardado. Tudo igual. Para quê? Entendi. Tem muito disso. Daqui a pouco a pessoa está lá, quando vier tem um monte, igual essa mesa aqui, só de material inútil. O que vai fazer com isso? Agora, as pessoas é o seguinte, elas vão empurrando com a barriga, porque fica com preguiça de fazer qualquer coisa ali, de arrumar. Está entendendo?
Essa preguiça da arrumação é que cria mais problema de energia gravitante negativa em casa. Pode olhar que é. Vocês vão olhar muito. O que tem em cima de armário, de guarda-roupa, não está no gibi. Está vendo? Agora, o pior é que tem casa que às vezes está atrás do guarda-roupa. Junto da parede, o guarda-roupa, eles guardaram uma coisa. Tem muita coisa assim. A natureza humana é muito engraçada. Em certas coisas, eu acho. Vale a pena pensar. Com relação à autodisciplina, voltada ao desenvolvimento da projetabilidade. 2 pontos. Quais trafares ou trafais, geralmente, estão relacionados à falta de autodisciplina? Que trafores podem ser úteis para a autodisciplina? Justamente nós estamos falando aí. Os trafares da pessoa é o seguinte, isso é o problema da organização. É a pessoa que ela não tem retilinearidade da pensionização dela. Ela não pensa direto. Então, é aquela pessoa que vai fazer uma pergunta aqui, então ela faz um preâmbulo de 5 coisas inúteis até ela enfocar o que ela quer. Às vezes isso é porque ela não consegue pensar direto. Ela pensa indiretamente. Ela tem que acumular uma porção de dados até chegar naquilo que ela precisa. Então, isso talvez seja o primeiro trafar grande da pessoa, que é não ter uma linearidade, a cosmolinearidade do modo de pensar. Ir direto aos finalmente e deixar os prolegômenos. Se a pessoa pensa errado, ela vai também agir errado. E ela vai empurrar com a barriga. Ela não leva isso em consideração. Como avaliar o nosso poder de resolutividade das pendências quando ainda estamos na fase preparatória da vida humana? A primeira coisa é o seguinte, não acumular as coisas desde já pensando que a sua vida ainda tem muita coisa pela frente. Você não entrou nem na fase da execução, então olha bem. Agora, tem certas coisas que é bom guardar desde já. Eu guardei. Meu processo intelectual, por exemplo, tem livro meu aí de 13 anos. Como é que é isso? 13 anos de idade. Eu tenho livro lá, na holoteca que eu dei. Então, alguma coisa é bom guardar nesse sentido. Então, a primeira pergunta é essa. O que é desse material que eu tenho que vai durar muito tempo ou que vai me servir para o futuro? Esse é o caminho. Se é uma coisa que não vai servir nunca, para que guardar aquilo? Não tem motivo. Agora, outra coisa, às vezes, muita coisa dessa pode ser feita assistência. Né? Dá para os outros. Isso aí é igual aquela pessoa. Uma vez, eu estava dando um curso, uma pessoa lá falou umas coisas, eu tive que expor e falar, não, esse livro aí é muito importante. Agora, eu estou sem dinheiro. O caso, a gente pode arranjar uma coisa dessa. A hora que eu falei isso, 3 dias depois, eu estava com 8 exemplares do livro. Aí eu fui novamente para a turma, e falei assim, ó, eu estou com 8 exemplares, de modo que eu vim distribuir 7. Quem é que quer o livro? Você está entendendo? Isso foi assim, ó, batata, em cima do lance. Todo mundo queria ajudar, o negócio apareceu de uma hora para outra, ficou fácil. Arranjaram 8. Em 3 dias eu recebi 8 exemplares. Tudo igual. Tinha que distribuir. Dava um jeito. Falei na frente de todo mundo, ó, um presente aqui. O que vai fazer? O que é bom é que não tinha nenhuma dedicatória, não tinha nada. Senão ficava chato, né? Você está dando um negócio, está no meu nome, você dá para o outro. Dedicatória tem disso. Mas, gente, o que é que faltou aí? Pode falar. Professor Valdo, o meu filho chegou aqui em Foz agora, quer dizer, não chegou para morar ainda. Meu marido chegou, as pendências. Meu filho dependente do tabagismo. O marido dependente de emprego. Vê só, que paranoia. O que acontece? Não, mas não é paranoia, isso é normal. Todo mundo que veio para cá passou por isso, não passou? Pois é. Mas assim, vê só, o meu filho está fumando assim ininterruptamente, entendeu? E isso eu vi em casa uma série de consciex, né? Eu trabalhei energia, fiz um movimento com as mãos, saí assim, vendo se limpava um pouco porque estava pesado, né? A barra estava pesada. Mas ele tem muita resistência em chegar até aqui, mas tudo indica que ele vai chegar. Mas esse de internar para largar o tabagismo, isso, olha, sinceramente... Você acha que é impossível? Para ele... Quantos anos ele tem? 25. Ah, sim. Como é que eu vou dizer um negócio desse, que você tem que se internar para ficar bom? Isso é a mamãe falando.
Quem é que quer dar uma opinião aí? Né? Faz favor, fala lá, Roberto. Não, até ele quer, viu, Roberto? Ele quer, é que não consegue. Ele falou para mim, meu filho, você é um dependente emocional do tabagismo. Ele disse, não, mamãe, eu sou dependente químico já. Não, mas dependente químico é óbvio. Agora o processo tem que internar para melhorar isso aí, senão não melhora não. É difícil. Tem que falar isso para ele. Agora o ideal é pegar gente com 25 anos para conversar com ele. Professor. Você não adiantamos muito. Eu sei disso. Tem a minha experiência. Meu nome é Tânia Guimarães. Meu nome é Tânia Guimarães. Eu deixei de fumar. Eu tinha 32 anos. Eu fumava 3 maços dia. Eu deixei de fumar. Então, a gente pode. É só querer. Que 3 maços. Eu falei, não vou fumar mais um domingo. Ah, sim. Eu não sei como E até hoje você está sem fumar. Sim, nunca mais fumei. Pois é, mas isso precisa de ter. Eu tenho 61 anos. Ela tem. Eu tenho. O rapaz aí não tem. Tá, Preciso falar com ele. Como é que é? Você é macho ou não é? Fala com ele. Você tem vontade ou não tem? É a volição. Não, eu sinto que ele está bem. Agora, ó, aqui ele não pode vir, porque nós não temos cinzeiro. Pior que ele veio, né? Um instantinho, mas veio. Não sei como foi, mas veio. Não, mas assim, eu sinto que dá um tilt nele, ele corre, aí ele encobre aquilo com cigarro. Dá uma ansiedade, aí pô, mas é o mas cigarro. isso é a dependência ao tabagismo, no caso a nicotina. Dependência nicotínica, que chama isso. É informado dos prejuízos, já conhece bem a conscienciologia, já fez até o SCP-1, a irmã já falou com ele. Ele foi até o SCP-1. O que é o SCP-1? Você sabe? É a encruzilhada. É a hora que define. Pois é, fez até o SCP-1 e... Ele não aguentou, ele não foi para o SCP-2. E coloca alguma coisa? Não. Eu conheço hoje... Fala para ela. Eu tenho duas pessoas que eu conheci que estão fazendo tratamento com pneumologista. Tem hoje uma medicação atual que você toma para poder ajudar a tirar a vontade de fumar. Eles estão superando isso. Pessoas que eram viciadas, jovens. Uma tem 24 anos que eu vi, está passando gargalo, diz que ajuda bastante então, você mesmo. Depois, qual é o pneumologista? Eu vou passar para você, então. Eu vou pegar o nome, vou pegar a indicação e passo para você. É uma solução fazer uma consulta e, de repente, ver se, através do uso do remédio, consegue. Light. Né? Essa é light. Valdo. Uma coisa que ajuda também é a pessoa ir num CTI e ver pacientes com traqueostomia, com DPOC, porque às vezes a pessoa motiva pelo terror, né, e não pela saúde, né. Agora, o ideal seria pegar os alemães lá, da Argentina, que eu via, com 100 e tantos pulmões, com picumã, entendeu? Isso que seria o máximo. Tudo preto. Agora não é fácil. Valdo. Sim. Aproveitando o gancho do tabagismo, você falou há pouco que o tabagismo também é um problema de imaginação. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Imaginação. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? O Gastão, que é um psiquiatra do Brasil, na década de 50, ele escreveu um livro, o livro dele tem lá na biblioteca, sobre o vício de imaginação. Então tem vários vícios que são da imaginação da pessoa. Em primeiro lugar, tem o vício de imaginação. Com o passar do tempo, é que a parte bioquímica, a pessoa então pega aquilo. Veio a medicina e a psicologia e fala que o negócio é uma dependência. Aí o cara joga tudo em cima da química. Mas o negócio é a imaginação dele. Por exemplo, na hora que a Tânia falou que num domingo ela falou assim, não vou fumar mais e deixou, ela acabou com o vício da imaginação. Ela chegou à conclusão. Então esse negócio de dependência, a rigor, cá para nós, é tapiação pura. O problema é a vontade da pessoa que é fraca. Quando o cara é fraco desse jeito, foi o que eu comecei a falar lá no Ipanema, que o cara pegou, chegou na janela e jogou tudo fora, você sabe? Que eu falei assim, quem está dependendo de cigarro, principalmente homem, aí, e coloquei assim, o dedo, não tem testosterona.
É preciso dizer que é ronconho. O cara ficou danado da vida com aquilo, senão pegou tudo que tinha, tirou o cigarro, as coisas todas, jogou tudo pela janela. Todo mundo viu isso. Lá no Leblon, aonde nós, naquela cidade do Rio de Janeiro, aquele edifício grande, lá no último andar. E eu até falei, você não devia divulgar, tá? Isso é poluição. A sua poluição continua a hora que você faz isso. Você estava lá nesse dia, não? Eu acho que teve gente aí, capaz de ter gente aqui que estava lá no dia. Isso aí criou um alvoroço com o cara. O caso é o seguinte, eles me pediram para falar sobre tabagismo. 1 hora depois que eu estava falando, mas mostrando fatos assim, um por um, o cara ficou desesperado. Ele estava no meio do povo, saiu de lá e foi a janela aberta, pegou tudo e falou assim, eu não aguento isso mais. Agora, ali tinha um monte de coisa de cigarro com ele. Inclusive, parece que tinha até revista no meio, não sei o que é. Você sabe que tem revistas especiais, né? Sobre o processo de fumo, esse negócio todo. Ele tinha tudo isso. Talvez é isqueiro. Agora, o cara tinha um monte de coisa. O lugar de guardar o cigarro. Uma loucura que o cara tinha. Qual que é o papel do atributo da imaginação? Uma pessoa ela começa a imaginar primeiro a questão do vício. E o problema todo, com isso ela se empolga. Aí vem a parte química depois. Você tem que lembrar o seguinte. Em primeiro lugar, é a vontade da pessoa que manda no corpo. Lá pelo 2º, ou 3º, ou 4º lugar, que é o corpo propriamente dito que manda em você. Quem manda em você é a sua consciência, sua vontade, sua intenção. Agora, o Gastão lá, o doutor, ele tem lá a sua razão. E outra coisa, ele argumenta isso tudo, vício e imaginação. Mas agora, a psicologia não quis entrar nisso. Ele era um psiquiatra. Entende? Pois é, eles não falam disso. Agora, tabagismo é coisa séria. Uma outra coisa, eu já escrevi verbete sobre tabagismo, tá? Já saiu, é só olhar. Que ali tem as listagens, as coisas todas. Só que não coloquei o troço macabro, de morte do jeito que é, não. Porque o negócio mata muita gente. Agora, já escrevi sobre isso, sobre o negócio de morte. Tantos minutos, o que acontece, como é que faz? O reurbanizado tem mais detalhes. Pois é. Com os réus tabagistas. Pois é, olha lá que estou falando, tem mais detalhes. Até que ponto devemos manter o empreendimento que achamos que está esgotado? Temos a tendência de desistir logo e deixar a pendência para trás. Mas também, o prolongamento em demasia das coisas pode ser negativo. Podemos utilizar os 51% nesse caso? Olha, é o melhor que a gente faz. Eu quero só lembrar uma coisa. Nessa questão de ficar demorando com a atitude, eu sempre gosto de lembrar uma mulher que já está com 9 meses e o povo fica na dúvida. Como é que é? Faz a cesárea ou não faz? E está mandando a mulher, espreme aí, faz a força. Isso é besteira. Quando o negócio passa, começa a intoxicar, às vezes dá eclâmpsia. Teve casos que eu falei, olha, se fosse vocês, faria isso aí. É um caso de cesárea imediata. A mulher teve eclâmpsia. Eles esperaram, o negócio demorou 2 dias. Teve eclâmpsia. Aqui teve um caso agora recente, de uma pessoa fora do Brasil, você sabe daquele caso. Eu também tinha falado. Aquilo ali conseguiu. Mas é um perigo, porque você não sabe a sequela. O que é que deu como consequência daquilo? A hora que passa da hora, aquilo intoxica tudo. Então, pense bem nessa questão do feto. Entendeu? E a deliverance, quer dizer, o processo do parto. Tem hora que não é bom deixar, não. A coisa tem que acabar. Agora, do ponto de vista comercial, que é o que está perguntando ali, até um certo ponto, eu não sei como é que é, mas pode ser. Em comércio é o seguinte, em comércio, indústria, o processo todo, eu que já tive empresa, essa coisa toda, existe um negócio seguinte. Uma empresa, ela existe para o rendimento econômico. Se ela deixou de ter esse rendimento, ela entrou em prejuízo. Esse prejuízo, então, tem que estabelecer um prazo que você permite que aquele prejuízo aconteça. Depois daquele prazo, é fechar a empresa o mais depressa possível, porque senão, aquele prejuízo vai aumentando cada vez mais. Você está entendendo? Eu, por exemplo, se uma empresa está aí, como há pouco tempo vieram falar para mim, tem uma empresa aí que estava com problema e o negócio já vinha para 8 meses. E não deu resultado em mês nenhum. Falei assim, o que vocês estão esperando? Feche isso logo.
Isso é loucura. Não pode continuar com isso. Isso é inevitável. Agora, por exemplo, nós temos shopping aí. Lá tem 140 lojas. Depois de 10 meses, 1 ano, uma porção vai ter que fechar, porque outros vão entrar. Porque nunca todas elas dão certo. Isso aí é regra internacional de shopping center. Entende? Então, o problema é ver. Se o negócio está esgotado, o que é que está? Aqui não falou quanto tempo está. Mas 6 meses já é hora de começar a pensar sério. Tudo a gente tem que prever numa empresa. E tem que ter o rendimento econômico, que é o lucro. A empresa foi feita para ter rendimento econômico. Se não tem, está no cemitério. Aquilo é um cadáver. E outra coisa, piora cada dia mais. Vai piorando tudo. Entende? Como a pessoa faz quando tem uma pendência que não depende de si para resolver? Olha, o caso aí é o seguinte. Primeira coisa é o seguinte, se tiver com muito problema, desista e deixa para lá. Tá certo? Pensa bem nisso. Eu sei o caso aí, o que é que estão perguntando. Por isso que estou falando isso. Acho que aí a pessoa já entendeu. Se o negócio tem boi na linha, como eu tinha falado que podia ter, lembre-se que eu falei que tinha boi na linha, eu estava certo. Você descobriu agora. E vai desistir. Eu te disse. Né? Você fala? Eu falei na ocasião. E agora descobriu que tem. De modo que o melhor é deixar para lá. Quando o negócio está muito enrolado assim, não vale a pena. Que não presta mesmo. Não adianta estar fazendo maquiagem. Né? É a vida. Feliz ou infelizmente. Essa pergunta aí, eu sei todos os detalhes. Por isso que eu estou falando assim, em linhas travessas, indiretamente, a pessoa está entendendo tudo que eu estou falando. Tá certo? Agora, gente, o que ficou mais aí? Tem alguém que fez um levantamento aí de qualquer coisa para nós fazer uma análise do texto? Tem? E o que é que vocês não entenderam? O que está pendente dentro da pendência? Ficou alguma coisa? Professor, eu queria que o senhor falasse na principiologia e explicasse melhor esse princípio. Já falou? Da centralização das ideias. Intensificando a captação das ideias. Falou? Quem isso? Falei. Quem que foi para quem? Fala aí o que é que você achou. Ele falou o processo da dissociação da ciência, quando tem uma ideia, 2, 3 juntas e forma-se uma nova ideia. O processo é esse, é o princípio da centralização das ideias, intensificando a captação das ideias novas. Sugestão, de repente na fatologia, colocar o curso balanço existencial, porque a gente trabalha para a pessoa fazer o balanço da vida dela e sair com um projeto lá. Vamos ajudar o curso. Já coloca tudo, que é do CAE, que é do certo. Olha o nome exatinho dele, como é que é. Tá certo? Isso aí é importante. Sim. Tem uma opção desses cursos que precisa de colocar nos verbetes. Você já botou em outros lugares. Alguns já coloquei, mas precisa de colocar mais. Eu não sei todos os cursos. Todo dia aparece um novo. Eu não tenho listagem disso, não sei. Professor Walter. Seria bom pegar isso. Qual a relação entre pendência e erro? Erro. Olha, a pendência, se ela é muito profunda e ela vai causar prejuízo, ela é um errão. É um errão enorme. Agora, ó, na tríade da erronia, você lembra o que é? Né? Lembro. O processo é a pessoa que houve um engano, ao erro e ao processo também, de não ter feito nada. Então, isso tudo tem que ver. Que às vezes o processo não é bem o erro. O problema é a displicência. Mas para fazer... A pendência é mais um processo de displicência. Quando ela é muito velha, muito antiga, errada, ela é uma displicência. A pendência pode virar um erro quando não tem essa deliberação no momento certo. Vamos dizer assim, é isso, né? Por exemplo, eu tenho que fazer uma coisa, eu não faço, eu levo adiante. De empurrar com a barriga. O ato da preguiça mental. Tudo isso leva ao processo da pendência. Agora, a pendência vai chegar a um ponto que ela pode ser um dilema. Aí a coisa piora mais séria ainda. Uma pendência, então, que envolve uma opção de gente, que aquilo tem repercussão em várias áreas, pode ser um dilema, porque vai criar problema. Tem gente que está precisando... Ah, você já tem? Já tem. Tá, ok. Tá certo. Professor Walter, não entendi que na fatologia, na terceira linha de baixo para cima, a ação de levar tudo para os originais finais. Eu já falei também sobre isso.
Já falou. Os originais finais é o seguinte: você tem uma porção de condições suas, de ideias e outras coisas mais. Mas o ideal é ver no final da história, naquilo que você está criando, no seu trabalho, qual é o seu objetivo. Você não pode fugir disso. Entende? Mas, para levar lá, você não pode também construir um prédio. Você construiu o primeiro e segundo andar, depois você começa pelo 8º, 9º, 10º andar. Ali ficou um buraco no meio. Como é que faz? Essa lacuna tem que ser preenchida. Isso tudo também você tem que olhar na questão dos problemas, dos objetivos finais, que são os originais finais aqui. Então eu digo, a simplificação dos originais excessivos. A ação de levar tudo para os originais finais. Quer dizer, às vezes está faltando o mecanismo, o arcabouço, a estrutura intermediária para chegar no fim. As conclusões, você começa sempre, tem conclusões iniciais. Depois tem a do meio, tem aquela que prossegue, até chegar numa conclusão que nunca tem uma conclusão final, mas uma conclusão, pelo menos, para encerrar aquele tipo de pesquisa. Entendeu como é que é? Isso tudo você tem que pensar. Tá certo? Pode falar, Roberto. Sr. Valdo, aqui na maniologia, você colocou a mania de guardar tudo. Eu pensei se a gente não poderia especificar melhor colocando o colecionismo, que é um tipo de transtorno obsessivo compulsivo. Pois é, mas o caso todo... É que eu já falei tanto sobre isso. Aqui eu quis falar é sobre a mania de guardar tudo. A mania de guardar tudo é da pessoa psicótica. É o doente mental. Aquele cara que guarda cordão velho, pedaço de corda. Papel de bala. Papel de bala, quer dizer, é fogo, né? Esse aí é que é duro. E outra coisa, aqueles caras que vêm com uma carrocinha cheia de inutilidade, andando na rua, na praia, lá no Rio é muito comum isso. É esse. Os religiosos têm muito disso. Entende? Agora, ó, tem cara que gosta de guardar pedra. Todo dado que ele foi, ele tem uma pedra, então ele escreve na pedra. Foz do Iguaçu. Você está entendendo? São Paulo. Entende? Então vai escrever. Então ele tem pedra do mundo inteiro. Agora, as pedras são muito diferentes uma da outra para ele. Entendeu? Muito diferente. Agora, veja, uma pessoa dessa, a gente pode aumentar a coleção dele num dia. Você chega em uns vasos aí por aí, fora, num shopping, qualquer coisa, pega umas pedras daquela e escreve o que é. Esse aqui é de Bagdá, durante a guerra. Esse outro aqui é de Washington, na época da primavera. Uma beleza a cidade. Escreve tudo. Esse outro aqui é de Montauk Bay. Questão sério. Esse aí tem muita gente que foi em Montauk e trouxe pedra de lá. Valdo, tem uma inclusão que, de repente, ou pode entrar na fatologia ou na estrangerismologia, se for criar. É o post-it, que é muito utilizado para pendência. Sabe aquele papelzinho? É um bloquinho. Põe o post-it aí. É estrangerismologia. Valdo. Agora, ó, existe outras coisas. Uma coisa que ela não gosta é o memo. O memo é que é o mais sério. Você lembra que você combatia o memo aí? O post-it é memo. Mas aí... Professora, a omissão deficitária eu posso considerar uma pendência? O quê? Omissão deficitária. O que é? É uma pendência? A omissão deficitária? Às vezes é pior, né? Ela é pior. Depende do que é. Me mostra o que é. Desculpa, agora eu lembrei de outra aqui que pode entrar na estrangerismologia, que é o checklist. Mas se você for colocar, daqui a pouco toda a mnemotécnica vai entrar. Mas o checklist é muito... Mas a questão de pendência na gestão, aí que tá falando. ele é muito utilizado. Mas Mais alguma coisa? Valdo, na sua experiência de leitor, qual é o erro ou quais são os erros mais comuns dos autores na finalização das obras? Ou quando eles concluem coisas que ficam para trás, que você vê assim que são comuns, que acontecem com um número maior de autores? Olha, isso depende do processo de detalhe, né? Se a pessoa é mais detalhista ou não. Quer ver aquele negócio do Paulo Coelho? Tem uma coisa que está numa linha, você já viu que ninguém olhou nada. Quer dizer que aquilo ele não vê. Não é ele que faz. Aqui, ó, você quer ver? Isso aqui eu olhei assim de cara e vi. Primeiro, há uma dificuldade de você ler as coisas aqui. Mas agora, ó,
com o jeito que vai ver. Olha aqui, top model, está em fonte normal. Agora, serial killer, está em Itália. Agora, isso está cheio, todo lado. Então, esses são os detalhes finais que o povo não vê nada. Isso acontece demais. Agora, o detalhe inicial de quem começa é que a pessoa não dá o valor para colocar no original a estrutura que tem que ser a final. Então, se você começar a fazer já o seu livro, colocando a estrutura tudo bonitinho, sendo que você ainda vai mexer em tudo aquilo, vale a pena. Mas isso é se você já tem gabarito para isso. Quem está começando no início, no princípio, do começo, que está engatinhando, não deve fazer isso, não. Senão vai ficar embaralhado com a forma. Você está entendendo? A forma vai prejudicar. Agora, quando você se tornar veterano, que o negócio está caminhando, a coisa toda, você já tem, por exemplo, 100 páginas do seu original, já é bom olhar isso. Porque senão, o que vai acontecer? Para o resto da vida, você vai ficar viciada na coisa errada. Entende? Não dá certo. Por exemplo, a gente nunca deve escrever as coisas erradas sem falar que a coisa está errada. Se você deixar uma coisa errada, aquilo vai ser um tropeço para você para o resto da vida, tudo se mexer. Sim. Então, em matéria de escrita, isso tem que sair certinho desde o início. O ideal, então, é você, quando você pega um autor veterano, que tudo dele já sai mais ou menos certo. A revisão que vai fazer dele é a mínima possível, porque sempre tem uma revisão final. Entende? Mas é a mínima. Sim. Agora, quando tem um negócio que é tudo de qualquer maneira, isso não é o ideal. Então, por exemplo, o computador hoje permite fazer uma limpeza disso e aquilo caminhar tudo limpo. Não precisa tanta sujeira mais, tanta coisa para fazer revisão. Então, isso é a primeira manifestação de desorganização do autor. Então, o ideal é que você tenha uma estrutura desde o início, mesmo que essa estrutura vá se alterar durante toda a trajetória, mas sempre exista uma estrutura. E vai ser ótimo, porque você vai aprender a alterar o original certo. Normalmente altera tudo. Aqui, né? Não é isso. Você vai aprender a alterar o original certo. Você não aprende nada se o negócio está errado e você consertou. Agora, veja, o original está para você, estava praticamente certo, no entanto ele está errado. Você vai guardar esse erro. Pois então, é essa questão que eu estou colocando, Valdo, que normalmente a pessoa que lê muito acaba enxergando nos autores. Aqui, ó, tudo que eu leio, eu vejo besteira. Mas as minhas besteiras, eu não recomendo para vocês fazerem, porque eu vejo demais. Aqui, ó, tudo que está assim, circulado, ó, esse aqui está falando porco. Agora, ali está o negócio, quer ver? Sempre tem uma coisa ou outra. Aqui. Mais que ela, mais que ela. Está aqui, ó. Ali, talco, que não precisava. Tem lugar que é demais. Então, esse, às vezes, eu marco. É bobagem. Mas, veja, está cheio, entendeu? Não tem mais. Tudo que eu leio, eu ponho, porque amanhã eu vou citar esse cara. Aonde está o mata-burro, eu não preciso me preocupar, porque eu já sei onde é que é. Esse aqui, ó, está assim. Um sistema de intimidação de todos por cada. Entende? Está cheio. Então, além dos cacófatos agora, dessas questões. A culpa aqui não é do original, não. Não é do autor, não. É do tradutor. Sim. Entende? Aqui, ó. Esse aqui. O que tem mais nele, que é uma loucura, é o mamão. Ele está mamando aqui de tudo quanto é jeito. A maioria aqui, a tradução, os tradutores fizeram alguma maneira e alguma coisa de mamão. Tudo entra esse mama, mas às vezes, conforme a página, tem 3, 4 numa página só. Isso torra a mensagem da pessoa. Quer ver? Ó, aqui mesmo tem mais mama. Aqui é pior, é o mamá. É o mama do mamá. Então tá, uma maneira, mesma maneira, e tudo aí, ó, tudo mais ou menos na mesma página. Então, isso é o cacófato, que é uma coisa mais do que a gente vê bastante. Mas agora, existe também os erros das pessoas. Esse cara aqui eu considero dos mais inteligentes, mais eruditos, mais vivo. E outra coisa, além de ser literato, ele é um filósofo. É considerado um dos maiores filósofos vivos. Eu vou falar depois nesse livro aqui dele. Aqui, ó, uma máscara. Esse aqui está danado, aí é uma massa. Entendeu? Igual esse, tem uma série. Mas tem bobagem aqui também. Por exemplo, tem coisa de fundo, agora do autor. Aqui está assim falando, tá vendo? Há os que têm dinheiro, aos que são o dinheiro. Os herdeiros nascidos de nobre linhagem e os necessitados, dos quais sempre faltarão educação, pátina do tempo, refinamento.
Por exemplo, aqui uma das coisas que tem imagem internacional não é nada disso, é o berço. A palavra berço daria para ser assim de tudo isso. Essa aí ele mais rodou. apropriada. Essa ele rodou. Você está entendendo? Agora, por exemplo, quer ver outra? Ele fala aqui, a vulgaridade não é falta de educação do rústico mal civilizado, clássico motivo de chacota por parte dos nobres. Ela começa com o burguês gentil homem, imitando o aristocrata, que ele nunca será, a marca, sobretudo, uma etapa decisiva, a invasão das massas nas maneiras e nos costumes, ou, em outras partes, a elevação do inferior ao mesmo nível do superior. É uma consequência da igualdade. Ele vai. Mas aqui ele fala assim, o decreto dos personagens principais dos negócios da cidade, mas continuando por sua própria natureza refratária ao sublime. Se resolvesse manifestar, dar opiniões, afundariam na estupidez. Agora, o nome disso, tudo que ele está falando aqui, sabe, é nouveau riche. Agora, o cara fala em francês, por que não falou a palavra nouveau riche? Eu não entendo. Isso aí é um erro dele. Querendo ou não. Agora, ó, mazela. Mazela está cheio de mazela aqui. Sim. Mazela também, entendeu? Agora, por aí vai. A questão é assim, para o principiante, Valdo, para o principiante há algum tipo de padrão, vamos dizer assim, de omissão mais comum, que o principiante faz quando escreve, primeiro autor, primeiro livro? A primeira coisa é não errar nas coisas óbvias, para pelo menos chamar atenção, para ninguém falar que a pessoa é boboca, né? Agora, por exemplo, e depois ter bom gosto, bom tom para escolher. Por exemplo, isso aqui, o dia que eu li, todo mundo aqui começou a rir. É esse livro aqui, porque eu estou trazendo ele sempre aqui, estou anotando as coisas aqui. A guerra, por que não? Seria divertido. Sim. Você quer coisa pior do que isso? Isso é do autor. Ó. Eu anotei aonde tem erro brabo. Isso aí é uma besteira dele. Entendeu? Agora, veja, se esse aqui, que eu considero a maior cabeça, tem uma bobagem dessa, pensa bem no resto. É difícil de fazer qualquer padrão. A gente tem também, nós mesmos, eu mesmo. Então, escrever corretamente, com as coisas todas acertadinhas, não é nada fácil. Agora, esse aí eu estou acabando de ler, porque eu tenho lido só aqui uma página ou outra só. Estou anotando, depois eu quero fazer as observações de coisas boas que ele tem. Esse cara é fora de série, esse Bruckner. Esse não é bom, não. Esse tem razão de considerar que o homem é um dos maiores filósofos da atualidade. Eu acho. Agora, o melhor livro dele, que eu já li até hoje, eu já vi uns 5. O melhor é esse aí. Bruckner. É. Olha aqui, ó, o livro. O livro tem aí para vender, pelo menos eu pedi para ela. Ó. Ah, não vamos na capa, que é besteira, viu a capa? Como sempre. Começa pela capa. Agora, a euforia perfeita. Pascal Bruckner. Entendeu? Ele é jovista francês. Agora, ó, vale a pena ver. Esse aqui, ó, vale a pena, vocês vão aprender a parte intelectual. Eu quero dizer para vocês que hoje nós temos 12 eventos para a eleição. Pessoal, nós vamos ter agora a eleição e durante a contagem nós vamos ter 4 recados, tá? Eduardo Martins, Ana Luísa, Milena e Roberto. Vamos lá. Antimodelo, complemento da descrenciologia, horário nobre, presumibilidade, culturologia, desintermediação, impossibilidade natural, legislogia, matriz cultural, interesse transempresarial, minimorexis, refinamento formal. Pessoal, a gente queria dar um recado para vocês em relação ao programa Amigos da Enciclopédia. É um programa que dá suporte à enciclopédia e ao tertuliário. E a nossa meta agora, até dezembro, é alcançarmos 450 amigos e hoje nós somos 250. Então a gente queria fazer um convite para aqueles amigos que estão para renovar o programa, podem entrar em contato com a gente, comigo mesmo, ou com a professora Ieda Agnoleto, ou com a Simone Zolê, ou mesmo aqui na recepção do CAEC. E aqueles que não conhecem o programa Amigos, a gente está à disposição para dar maiores detalhes, tá? Podem nos procurar também. O valor é R$ 60 por mês, durante um ano,
ou a pessoa pode pagar à vista R$ 720, em cartão ou em dinheiro mesmo aqui na recepção. Tá bom? Obrigado. Queria lembrar que a gente vai fazer o laboratório da descensão cosmoética na reaprendência no próximo dia 16 de agosto. Tem um banner aqui fora. Ele é baseado no verbete descensão e tem também a leitura de um livro chamado Voltei, que vem incluído na inscrição. Então, o objetivo desse laboratório é trabalhar com a carta de descensão cosmoética pessoal. Ele vai ser no dia 16. Quem quiser mais informações, perguntar para qualquer voluntário da reaprendência. Quero lembrar a todos que o curso Proexologia inicia nesse final de semana. Então, quem tiver interesse pode estar falando com os voluntários da Apex. O curso ele é predominantemente prático, vão ter estudos de casos, debates. Então, para quem quer aprofundar, né, o conhecimento na especialidade, convidado a participar. Obrigada. Pessoal, eu falei ontem aqui da campanha que a gente está fazendo, da tiragem especial para divulgação na Feira do Livro. Então, nós estávamos com um patrocinador, né, para editar 5.000, mas perdemos esse patrocínio, assim, não tivemos a aceitação positiva. Então, de ontem para hoje, nós conseguimos já arrecadar R$ 600, conseguimos baixar o preço da gráfica, que estava em 940, baixamos para 750. Então, agora só está faltando R$ 150 agora para a gente fazer o quê? 1.000 exemplares. Esse é uma produção aqui da Holoteca, pelo Pedro, uma produção especial em comemoração ao aniversário de Foz, traz dados sobre a cidade e é um material para divulgação aí, assim, internacional aqui, falando da cidade. A gente já está com 3 idiomas, mas essa tiragem vai ser só uma amostra, né, para distribuir na feira com 1.000 exemplares. Então, quem puder estar contribuindo, a gente já vai mandar hoje para a gráfica, para poder aí, ter tempo do lançamento da feira, sair no lançamento da feira agora, para sábado, ok? Então, a gente está aguardando aqui, quem puder ainda contribuir, quem ficou de contribuir. Okay. Começa amanhã e a gente mandando hoje para Graphics aqui, sábado a gente já consegue e já começa a distribuir no final de semana, ok? Bom, ganhou horário nobre com Faltam 11 votos. 100 agora, hein? Tá? Verbete, horário nobre com 11 votos.